Um milionário fingiu estar doente para testar sua família. Entre 5 herdeiros, apenas uma pessoa apareceu, e ela não era de sangue. O que ele decidiu depois, ninguém imaginava. Olavo nunca foi o tipo de homem que fazia questão de aparecer. Ficava longe de festas, entrevistas ou qualquer tipo de exposição. Preferia trabalhar em silêncio. Foi assim desde novo, quando vendia peças de carro numa oficina pequena, no bairro da Muca, em São Paulo. Ele não nasceu rico. Ao contrário, cresceu contando moedas e vendo o pai discutir com a mãe por causa de contas atrasadas. Só que ele tinha um negócio que pouca gente tem: obstinação. E isso acabou virando uma arma poderosa. Criou uma rede de lojas de autopeças, depois entrou no ramo de distribuição e, quando viu, já estava abrindo empresas em outros estados. Hoje, aos 67 anos, é dono de um império que movimenta cifras que ele mesmo já perdeu a conta. Mora numa mansão no interior de São Paulo, em um terreno tão grande que tem até um lago artificial e um campo de golfe que ele nem usa. Por trás de tudo isso, vive uma família que, à primeira vista, parece perfeita. Só parece. Olavo teve 5 filhos biológicos. Ricardo, o mais velho, administrador da principal empresa do grupo. Marcos, o segundo, que trabalha como se estivesse fazendo um favor para o pai. Tiago, que vive viajando com a desculpa de representar a marca fora do país. Denise, que vive postando foto no Instagram e se acha influenciadora. E Cíntia, a caçula, que nunca soube o que é trabalhar e passa o dia entre salões, clínicas e brunches com amigas ricas. Apesar de toda essa estrutura de conforto, eles se tratam mais como colegas do que como família. Os encontros são sempre cheios de sorriso forçado e frases vazias. Ninguém ali escuta de verdade, só esperam a hora de falar. No meio disso tudo, existe Sofia, a filha que não carrega o sangue de Olavo, mas que entrou na vida dele de um jeito que nem ele esperava. Ela foi adotada quando tinha 7 anos, depois que um casal amigo de Olavo morreu num acidente de carro. Na época, ninguém entendia o motivo daquela decisão. Ele já tinha 5 filhos e uma vida corrida. Mesmo assim, levou a menina para casa, colocou-a em escola boa, deu tudo o que podia. Só que nem todo o resto da família ficou feliz com a chegada dela. Os filhos sempre trataram Sofia como uma visita permanente. No começo, fingiam carinho. Depois, passaram a ignorar. E quando ela cresceu, virou praticamente invisível. Se falava algo, poucos ouviam. Se tinha uma ideia, ninguém dava importância. Mesmo assim, ela nunca respondeu com rancor. Aprendeu a viver no canto, sem atrapalhar ninguém. Fazia os próprios horários, estudava, trabalhava onde dava e voltava para casa sem esperar carinho. Foi se virando. Olavo sempre viu nela um tipo de presença diferente. Sofia era tranquila, observadora, respeitosa, nunca pedia nada. Era grata até pelo mínimo, e isso mexia com ele. No fundo, ele percebia que ela olhava para ele como um pai de verdade, enquanto os outros pareciam enxergar um caixa eletrônico. Mas mesmo assim, ele nunca foi de demonstrar muito. Guardava o afeto. Talvez por orgulho, talvez por medo de desagradar os filhos biológicos. Mas agora, com a idade batendo e o tempo correndo mais rápido, ele começou a pensar diferente. Começou a enxergar o que ficou escondido por anos. O clima dentro da casa andava cada vez mais frio. Mesmo com tantos quartos, gente entrando e saindo, funcionários por todos os lados, era como se o ar ali estivesse parado. Ninguém se olhava nos olhos. As conversas eram sempre sobre dinheiro, investimentos, viagens. Amor, afeto ou saudade eram palavras que não apareciam. Olavo tentava puxar assunto no café da manhã, mas os filhos estavam sempre no celular ou com pressa. Quando ele chamava para um almoço em família, apareciam com desculpas de última hora. Alguns nem se davam ao trabalho de inventar. Sofia, por outro lado, mesmo quando não era chamada, aparecia, ajudava os empregados, trazia bolo feito por ela mesma, perguntava se ele estava bem, se queria companhia para caminhar. Às vezes ele dizia que não, mas só o fato dela perguntar já mudava o dia dele. Numa tarde qualquer, sentado sozinho no escritório, Olavo pegou um álbum antigo de fotos. Ficou olhando para os rostos sorridentes em festas, formaturas, viagens.
Aqueles sorrisos pareciam reais na época. Hoje, pareciam ensaiados. Ele fechou o álbum com força. Estava cansado, não do trabalho. Cansado de fingir que tudo estava bem. Sentia que o tempo estava acabando e que ele precisava fazer algo. Não queria deixar o mundo com a sensação de que tinha sido só um financiador da vida dos outros. Queria saber de verdade quem estava com ele por amor e quem só ficava por interesse. Foi aí que uma ideia nasceu na cabeça dele. Estranha, ousada, até perigosa. Mas ele sabia que só assim descobriria o que precisava. Ainda naquela noite chamou seu advogado e seu médico de confiança para uma conversa privada. Fez questão de deixar claro que tudo deveria ser mantido em sigilo. Não podia haver vazamentos, fofoca ou interferência. O que ele estava prestes a fazer exigia cuidado, estratégia e coragem. Ele ia fingir estar doente. Não uma gripe ou uma dor nas costas, mas algo grave, algo que mexesse com todos, algo que os obrigasse a mostrar quem realmente eram. Olavo sabia que seria arriscado, que poderia perder o respeito de alguns, que podia até se machucar emocionalmente com as reações, mas decidiu seguir em frente, porque no fundo, ele já estava machucado há anos, só não queria mais fingir, queria ter certeza de uma coisa simples antes de partir, quem o amava de verdade. Naquela manhã de quarta-feira, Olavo acordou mais cedo que o normal. O céu ainda estava meio escuro, e o silêncio dentro da casa era tão pesado que dava para escutar o tic-tac do relógio da parede. Ele ficou sentado na beirada da cama por alguns minutos, olhando para o chão, como se estivesse revendo tudo que planejou na cabeça. Respirou, fundo, se levantou e vestiu uma roupa simples. Calça de moletom, camiseta preta, chinelo. Nada combinava com a imagem do empresário poderoso que todos estavam acostumados a ver. Mas ele não queria parecer forte naquele dia. Queria parecer alguém à beira do fim, e tinha que ser convincente. Desceu as escadas devagar, passou pela cozinha, pediu um café e pediu também que avisassem toda a família para estarem na sala às 10 da manhã. A empregada até arregalou os olhos, surpresa com o tom firme, mas não perguntou nada. Sabia que quando Olavo pedia algo daquele jeito, era para ser levado a sério. Ricardo chegou primeiro. Estava de terno, com o celular colado na orelha, falando com alguém da empresa. Nem olhou para o pai direito. Só disse um bom dia, apressado, e continuou no telefone. Marcos apareceu logo em seguida, mastigando uma torrada, com cara de quem tinha acabado de acordar. Tiago chegou rindo alto, contando que o voo dele tinha sido um pesadelo por causa de uma criança chorando. Denise entrou na sala mexendo no cabelo, tirando uma selfie com o fundo da lareira. E Cíntia veio por último, esbaforida, dizendo que o personal dela tinha atrasado e que quase não deu tempo de vir. Sofia já estava ali desde cedo, sentada num canto, quieta, com um livro nas mãos. Quando Olavo entrou na sala, todos viraram o rosto. Ele parecia abatido, como se não tivesse dormido. Andou até o centro da sala, olhou nos olhos de cada um e pediu silêncio. Tirou o celular do bolso, colocou sobre a mesa de centro e o deixou gravando. Ninguém entendeu nada. "Vou ser direto", ele disse. "Fui diagnosticado com uma doença séria. Segundo os médicos, é progressiva e não tem cura." A sala ficou muda por alguns segundos. Um silêncio que não era de choque. Era mais um silêncio de cálculo. Os filhos se entreolharam. Ricardo foi o primeiro a falar, com um sorrisinho de canto. "Mas que tipo de doença é essa, pai? Já pegou uma segunda opinião?" Olavo balançou a cabeça. "Peguei sim. 3, na verdade. Todas." Confirmaram. Marcos cruzou os braços, encostado na parede. "Mas o senhor tá bem. Tá andando, falando. Isso não tem cara de doença terminal. É só o começo", respondeu Olavo com voz firme. "Mas os sintomas vão piorar. E eu não sei quanto tempo eu tenho." Tiago mexeu no celular, abriu o aplicativo de passagens e disfarçadamente começou a checar voos. "Tem tratamento? Algo que segure?" Olavo deu um meio sorriso. "Tem medicação, mas nada que resolva. Só desacelera." Denise começou a perguntar coisas desconexas, tentando entender se ele ia perder os movimentos, se ia esquecer quem eram, se ia precisar de enfermeiro. Era mais uma curiosidade ansiosa do que uma preocupação real. Cíntia pegou o telefone e mandou uma mensagem para alguém, provavelmente para o namorado, ou para o grupo das amigas. Sofia olhava fixo para o rosto de Olavo, sem dizer nada.
Tinha os olhos marejados e a mão fechada em cima do joelho. Queria avisar vocês todos juntos, continuou Olavo, porque não quero confusão mais pra frente. Já tomei algumas decisões e outras ainda vou tomar. Mas nesse momento, o mais importante é ter vocês por perto. Ricardo pigarreou, ajeitou a gravata e tentou mostrar alguma emoção. Claro, pai. Vamos estar aqui pro que precisar. Isso, emendou Marcos. A gente vai revezando. Cada um cuida de uma parte. Vamos dividir as responsabilidades. Responsabilidades? Repetiu Olavo. Não pedi isso. Só quero companhia. É só isso. Mas os filhos não sabiam o que era. Oferecer presença sem esperar algo em troca. Eles estavam ali, ouvindo tudo, já tentando entender o que aquilo significava para a herança, para a liderança da empresa, para o controle dos bens. Os olhos deles não escondiam o medo de perder o que achavam que era deles por direito. Denise perguntou quando ele ia oficializar alguém como responsável legal. Cíntia sugeriu que contratassem uma enfermeira especializada. Tiago quis saber se os médicos podiam passar os relatórios para ele por e-mail. Enquanto isso, Sofia apenas se levantou, foi até o lado do pai e colocou a mão no ombro dele. Não disse nada, só ficou ali. E isso foi mais forte do que qualquer promessa vazia que os outros tentavam fazer. A reunião terminou com promessas genéricas. Vamos marcar mais encontros. Precisamos aproveitar o tempo juntos. Pai, a gente te ama. Mas assim que Olavo subiu pro quarto, cada um foi embora em direção à própria vida. Cíntia saiu apressada porque tinha um almoço. Denise precisava postar uma publi. Tiago tinha que correr pro aeroporto. Ricardo e Marcos foram direto para a empresa, discutir uma possível reestruturação, caso o pai ficasse mesmo incapacitado. Sofia ficou na casa. Fez questão de preparar o almoço do pai e sentar à mesa com ele. Não perguntava o tempo todo se ele estava bem. Só estava ali. Conversava sobre filmes, sobre coisas simples, sobre quando ela era criança. E Olavo, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu em paz. Ele sabia que o teste estava só começando, mas ali, naquele instante, já começava a enxergar quem realmente estava ao lado dele. Não era quem ele criou com sangue, era quem cresceu na sombra, mas nunca deixou de olhar para ele com o coração inteiro. Não precisou nem de uma semana depois do anúncio para tudo voltar ao normal. A notícia da doença de Olavo tinha mexido com a rotina por algumas horas, mas logo cada um dos filhos biológicos retomou suas agendas como se nada tivesse acontecido. Não foi uma mudança brusca, foi um afastamento lento, disfarçado, quase educado. Só que para Olavo, que estava prestando atenção em cada detalhe, ficou tudo muito claro. Ricardo foi o primeiro a se afastar. Ele voltou para o escritório no dia seguinte, dizendo que precisava organizar as coisas. Não ligava, não mandava mensagem, não perguntava se o pai estava com dor, se tinha dormido bem, se precisava de algo. A única vez que apareceu foi para levar um relatório da empresa e falar sobre a substituição temporária dele na presidência. Na conversa, usou tantas palavras difíceis que até Olavo, que sempre foi direto, teve que interromper. Você veio aqui falar de negócios ou do seu pai que tá doente? Ricardo deu aquele sorriso de canto, forçado. Disse que uma coisa estava ligada à outra e que era tudo por precaução. Saiu meia hora depois, dizendo que ligaria mais tarde. Nunca ligou. Marcos, por sua vez, fez ainda pior. Depois do anúncio, ele apareceu 2 vezes. Uma, para entregar um documento do setor dele e comentar que os fornecedores estavam preocupados com a possível saída de Olavo. A outra, para pedir assinatura em um papel que nem explicou direito. Ele falava olhando para o celular e, em momento nenhum, perguntou como o pai estava se sentindo. Quando saiu, deixou escapar uma frase que ficou martelando na cabeça de Olavo. Tomara que esse negócio demore a piorar, porque tá cedo demais pra gente perder o senhor. Não parecia carinho. Parecia pressa disfarçada de preocupação. Tiago, que dizia estar em outro país resolvendo uma expansão da empresa, sumiu de vez. Mandava uma mensagem de voz rápida a cada 3 dias. Coisa do tipo: "E aí, como tá tudo aí?" Seguida de áudios longos contando sobre a vista do hotel, a comida exótica que tinha comido, o passeio de helicóptero com um parceiro de negócios. Em nenhum momento mostrou vontade real de voltar. A desculpa era sempre a mesma: compromissos, reuniões importantes, agenda apertada. Nem parecia que o pai dele estava com uma doença grave. Parecia mais que Olavo tinha pegado uma gripe chata.
Denise tentou manter uma certa presença nos primeiros dias, mas logo se perdeu nos próprios interesses. Ela chegava com maquiagem impecável, gravava stories ao lado do pai, tirava foto da comida na mesa da mansão e dizia que estava passando mais tempo com a família. Depois disso, subia para o quarto e ficava horas fazendo live, provando roupas, mostrando recebidos. Quando saía, dizia que voltaria no dia seguinte. Só que o dia seguinte virava 3, depois virava 1 semana. Quando era cobrada, dizia que estava cansada, que o emocional dela estava abalado e que precisava cuidar da própria saúde mental. Cíntia nem fingia. Desde a reunião, apareceu 2 vezes. Em uma delas, ficou 20 minutos na sala com o pai, perguntando se ele tinha feito testamento. Quando Olavo disse que isso não era da conta dela, ela saiu com cara de ofendida e sumiu. Postou fotos num resort no interior no dia seguinte. Disse que precisava de ar puro para pensar melhor sobre tudo. Enquanto os filhos sumiam um a um, Sofia fazia o caminho contrário. Chegava mais cedo, ficava até mais tarde. Nos primeiros dias, Olavo ainda achava que era por educação, mas o tempo foi passando e ela continuava ali, firme. Organizava os remédios, lia para ele, preparava chá, levava cobertor para o sofá. Nunca reclamava, nunca perguntava por que os outros não estavam ali. Ela apenas fazia, e fazia com calma, com cuidado, com sinceridade. Olavo não dizia muita coisa, observava, prestava atenção em tudo. Começou a notar que até os funcionários da casa estavam se perguntando o que estava acontecendo. A enfermeira contratada, que vinha 2 vezes por semana, chegou a comentar que quase nunca via os outros filhos por ali. Um dos seguranças, discreto, comentou que Tiago nem atendia mais os telefonemas da mansão. O motorista contou que levou Denise para o shopping, enquanto o pai estava com febre e mal conseguia ficar em pé. Tudo ia se encaixando numa visão cada vez mais nítida. Ele não falava nada, mas sentia tudo. Cada ausência doía. Cada silêncio dos filhos parecia um soco no peito. Não era só por estar doente. Era por perceber que, mesmo fingindo uma coisa grave, não conseguia despertar amor genuíno nas pessoas que criou, educou e deu tudo o que tinha. A parte mais difícil era entender que não tinha como voltar atrás. A indiferença deles não era nova, só estava mais escancarada agora. Certa noite, enquanto Sofia fechava as cortinas do quarto e desligava a televisão, Olavo olhou para ela e perguntou se ela estava cansada. Um pouco, mas tô bem. Quer água antes de dormir? Quero, mas antes me diz uma coisa. Por que você ainda tá aqui? Sofia se sentou na poltrona ao lado da cama, segurando o copo de água. Porque o Senhor me acolheu quando ninguém mais queria. E eu sei que, mesmo com todos os problemas, o Senhor nunca me virou as costas. Agora é minha vez. Olavo engoliu em seco. Não era uma resposta bonita. Era uma verdade. E de todas as que ele tinha escutado nos últimos dias, essa foi a que mais bateu forte. Os dias seguintes foram iguais. Os filhos biológicos cada vez mais distantes. Uns mandavam mensagem, outros nem isso. Algumas desculpas apareciam aqui e ali, mas ninguém tomava a iniciativa de estar perto. Ninguém aparecia de surpresa. Ninguém sentava para conversar de verdade. Todos estavam ocupados demais, preocupados demais com seus próprios mundos. E no fundo, cada um deles parecia esperar que tudo acabasse logo, mas não o sofrimento do pai. Queriam mesmo era o desfecho da herança. E assim, sem gritos, sem brigas, sem nenhuma grande cena, o afastamento aconteceu. Natural como quem fecha uma porta e esquece de voltar. Sofia não precisou pensar muito. No dia seguinte ao afastamento dos irmãos, ela avisou no trabalho que ia tirar um tempo. Não explicou o motivo. Só disse que era por família. Os chefes entenderam. Ela trabalhava bem, era discreta e sempre foi correta. Ninguém ali quis saber mais detalhes. Entregou os projetos que estavam abertos, limpou a mesa e foi embora com uma mochila nas costas e o coração cheio de incerteza. Sabia que cuidar de Olavo ia exigir dela muito mais do que tempo. Ia exigir força. Ela chegou na casa grande com um saco de pães de queijo que ela mesma tinha feito. Passou pela cozinha, deu bom dia para os funcionários e subiu direto para o quarto do pai adotivo. Quando abriu a porta, ele estava dormindo com a TV ligada em volume baixo. Não teve coragem de acordar. Sentou ali mesmo, na poltrona do canto, e ficou esperando. Meia hora depois, ele abriu os olhos e se assustou ao vê-la ali,
Você não trabalha hoje? Não mais, pai. Agora tô aqui. Vou cuidar do senhor. Ele não disse nada. Só encarou ela por alguns segundos. Depois virou o rosto pro teto. Ficou quieto. Nos dias seguintes, ela assumiu tudo. Organizou os horários dos remédios. Começou a preparar as refeições mais leves. Trocou os lençóis. Ajustou as almofadas da cama. E passou a acompanhar Olavo em todas as consultas. Não precisava de convite. Ela só ia. Pegava a pastinha de exames, colocava no banco do carona e seguia dirigindo o carro devagar, com o rádio baixinho e o celular no silencioso. Na sala de espera, lia revistas antigas ou ficava olhando a janela. Nunca usava esse tempo para se distrair com o celular. Parecia que queria estar por inteiro ali. Em casa, ela também fazia questão de sentar com ele para comer. Não importava se ele não estava com fome. Ela servia a mesa, colocava os pratos e esperava que ele sentasse. Se ele dissesse que preferia ficar no quarto, ela levava a comida lá, esquentava, ajeitava tudo numa bandeja bonita, com guardanapo dobrado e suco fresco. Não era exagero, era cuidado. À noite, antes de dormir, perguntava se ele queria que lesse alguma coisa. Às vezes ele dizia sim, e ela lia trechos de livros que estavam na estante dele. Outras vezes, ele só pedia silêncio, e ela respeitava. Ficava ali, sentada no chão, encostada na cama, olhando as luzes da cidade pela janela, esperando ele pegar no sono. Com o passar dos dias, os funcionários da casa começaram a perceber a diferença. Dona Zuleide, que trabalhava ali havia mais de 15 anos, comentou na cozinha com o jardineiro que era só a menina aparecer que o clima na casa melhorava. O segurança da portaria disse que agora, pelo menos, havia movimento no quarto do patrão. A enfermeira do turno da noite comentou que Olavo até tinha voltado a dormir melhor. Sofia não fazia tudo isso esperando reconhecimento. Ela fazia porque queria. Mas não era burra. Percebia os olhares tortos, os comentários dos irmãos pelas costas, as mensagens maldosas que Denise postava nas redes sociais falando de gente falsa que quer se aproveitar de doença alheia. Marcos mandou um áudio dizendo que ela estava se colocando demais, que não precisava fingir tanto. Tiago soltou uma indireta por mensagem dizendo que tem gente que adora um palco quando a plateia tá com pena. Cíntia não falou nada, mas compartilhou um story com a frase: tem gente que vive de carência alheia. Sofia não respondeu nenhum, guardou tudo dentro dela. Continuou fazendo o que tinha que fazer. De vez em quando, descia até o quintal e chorava escondido, perto da árvore que ela sempre subia quando era criança. Mas depois, limpava o rosto, respirava fundo e voltava. Olavo observava tudo. Às vezes fazia perguntas simples, como: você já comeu? Ou tá cansada? Outras vezes só olhava. Com o tempo, começou a falar mais. Contava histórias antigas, lembrava de momentos do início da empresa, dos tempos de dureza, de quando ele teve que dormir dentro de um depósito para economizar aluguel. Sofia ouvia tudo com atenção, ria das piadas, fazia perguntas, se emocionava. Aquilo parecia fazer bem para ele. Voltou a sorrir, ainda que de leve. Voltou a querer sair da cama. Até pediu para cortar o cabelo com um barbeiro de confiança, coisa que não fazia meses. Uma noite, depois do jantar, Sofia estava lavando os pratos quando Olavo entrou na cozinha. Ele não fazia isso nunca. Mas, naquele dia, entrou, puxou uma cadeira e ficou ali, em silêncio. Quando ela terminou, ele apontou para a cadeira em frente. Senta aqui um pouquinho. Ela obedeceu. Por que você ainda não foi embora? Ele perguntou, olhando fixo nos olhos dela. Ela demorou para responder. Piscou devagar. Ajeitou o cabelo. Porque eu quero ficar. Mesmo com tudo que os seus irmãos dizem? Eles nunca foram meus irmãos de verdade. Mas o senhor sempre foi meu pai. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, levantou, colocou a mão no ombro dela e voltou para o quarto. Sofia ficou ali por mais um tempo, sozinha, olhando a mesa. Tinha uma caneca com um restinho de café ainda quente. Pegou, deu um gole e sorriu. Era difícil, era cansativo, às vezes doía. Mas ali, naquele silêncio carregado de sentido, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. Marisa chegou numa terça-feira, do nada, sem avisar. Era do tipo que não batia na porta, já entrava falando. Assim que o portão abriu, a caminhonete importada dela estacionou bem na frente da casa, como se fosse dona daquilo tudo.
Desceu com salto alto, roupa de marca e uma bolsa que valia mais do que o carro de muita gente. Bateu a porta do carro com força e foi entrando na casa como quem entra num palco. A primeira coisa que fez foi procurar alguém para reclamar. Encontrou a cozinheira no corredor e já começou o discurso. Não tem ninguém aqui? O que está acontecendo com essa casa? Tá parecendo um asilo abandonado? E esse cheiro? Alguém abriu as janelas hoje? A funcionária apenas deu um sorrisinho desconfortável e apontou para a sala. Marisa não agradeceu, nem esperou resposta. Foi andando firme, com aquele jeito que já deixava todo mundo incomodado. Quando entrou na sala e viu Sofia sentada ao lado de Olavo, soltou um "Ah, claro", bem alto, quase como se fosse uma piada interna. Sofia se levantou e cumprimentou com um "Oi, Marisa", educado. A outra nem respondeu direito, deu um beijo no ar e virou de costas. "Olavo, querido, como... você tá, hein? Nossa, tá com uma cara boa. Esperava algo bem pior, pra ser sincera." "Ainda bem, né?" Olavo respondeu com um aceno preguiçoso. Já sabia que dali em diante o ambiente ia mudar. Marisa não perdia tempo. Em poucos minutos, já tinha ligado a cafeteira da cozinha, se sentado na poltrona preferida de Olavo e começado a contar as novidades da vida dela. Falava das amigas, da academia, da nova loja de decoração que tinha aberto no shopping e, claro, das dificuldades de lidar com funcionários. Segundo ela, ninguém queria trabalhar mais. Todo mundo era preguiçoso. Tá difícil encontrar gente que preste hoje em dia. Por isso que eu entendo essa sua fase, viu, Olavo? Deve ser um alívio não precisar mais lidar com tanta gente incompetente. Sofia ouviu tudo em silêncio. Estava acostumada com o jeito dela, mas percebeu que a visita de Marisa não era só social. Tinha um motivo escondido por trás daquele perfume forte e sorriso falso. Nos dias seguintes, ela começou a aparecer com mais frequência. Ora sozinha, ora com Ricardo. Mas era sempre ela quem falava mais. Dizia que queria ficar mais próxima, ajudar no que fosse preciso e acompanhar o processo de perto. Palavras bonitas que, na prática, só serviam para disfarçar o desconforto que ela sentia ao ver Sofia ali dentro. E não demorou para deixar isso claro. Numa tarde, enquanto Sofia organizava os remédios do dia seguinte, Marisa entrou no quarto e soltou: "Você ainda tá aqui, Sofia? Pensei que já tivesse voltado pro seu trabalho. Tá perdendo oportunidades, sabia? Esse tipo de coisa emociona, mas não paga boletos." Sofia respirou fundo. Não respondeu. Preferia guardar as forças para cuidar de Olavo, do que gastar energia com provocação barata. "Não me olhe assim", continuou Marisa. "Tô falando por você. Você ainda é jovem, bonita até. Não precisa se prender nessa função de cuidadora. Isso aí é coisa para enfermeira paga." Nesse dia, Sofia saiu do quarto e foi tomar um ar. Chorou no quintal, não de tristeza, mas de raiva, porque sabia que Marisa não estava preocupada com ela. Estava preocupada com o que aquela presença significava, com o espaço que Sofia estava ocupando e com a imagem que aquilo passava para os outros. Pouco tempo depois, Marisa passou a frequentar a casa com mais frequência. Começou a perguntar sobre documentos, exames, agenda médica. Dizia que queria ajudar a organizar tudo, mas nunca aparecia para levar Olavo nas consultas, nem para cuidar da alimentação, nem para acompanhar à noite. Era ajuda de fachada. O interesse real era outro. Num sábado, ela entrou no escritório de Olavo sem bater. Sentou na frente dele com um sorriso afiado e disse: "Olavo, a gente precisa conversar. É sobre a Sofia." Ele olhou com calma. "O que tem a Sofia? Eu sei que ela tá fazendo tudo com carinho. Ninguém tá dizendo o contrário. Mas você já parou pra pensar no que as pessoas vão pensar? Uma menina que não é da família, morando aqui, cuidando de você, isso pode acabar virando fofoca. Pode virar problema, entende? A imagem da família pode ficar exposta." Olavo cruzou os braços. "Se alguém se incomodar com isso, o problema é da pessoa." Claro, mas pensa comigo. Vai que ela começa a ter ideias, sei lá, se apega demais, cria expectativa. Você sabe como as pessoas são. Ela pode achar que tem mais direito do que realmente tem. Mais direito a quê? Ele perguntou direto. Marisa hesitou. Deu uma risada forçada. Ao que for. Só tô dizendo pra gente ficar atento. Naquela noite, Olavo não comentou nada com Sofia, mas dormiu mal. Ficou com aquilo na cabeça. Não porque concordava,
mas porque percebeu que a guerra estava começando. Marisa não era uma visita qualquer. Ela era uma ameaça silenciosa e vinha armada com falsidade, sorrisos plásticos e frases venenosas disfarçadas de preocupação. Nos dias seguintes, ela passou a fazer perguntas aos funcionários. Queria saber se Sofia tinha acesso aos documentos do escritório, se ela mexia em alguma conta, se estava registrando os remédios de Olavo. Tudo com jeitinho, perguntando como quem joga conversa fora, mas sempre com a mesma intenção: encontrar alguma falha para usar contra ela. Quando não achava nada, inventava. Insinuava que Sofia estava controlando demais a rotina da casa, que ela estava fazendo o papel de dona, quando, na verdade, era apenas uma menina de fora. E mesmo assim, Sofia seguia ali, firme, sem mudar o tom, sem dar motivo para fofoca, sem fugir da responsabilidade que assumiu. Ela não queria lugar nenhum. Só queria estar perto do homem que foi pai quando o mundo virou as costas para ela. Só que o clima dentro da casa estava mudando, e ela sentia isso no ar. Cada visita de Marisa deixava a casa mais tensa, mais fria, como se alguém abrisse a porta só para deixar o vento gelado entrar. A confusão começou com algo pequeno, como sempre acontece. Um jantar comum, uma conversa atravessada, um comentário bobo. Mas dali para frente, os filhos de Olavo entraram num clima de disputa silenciosa que só foi piorando com o tempo. Tudo começou quando Ricardo apareceu na casa do pai com uma caixa de vinho importado. Disse que era um presente, algo especial, para celebrar a vida, mesmo nos momentos difíceis. Chegou com aquele jeitão dele, bem calculado, e entregou a caixa como se fosse um prêmio. Olavo agradeceu com um aceno rápido e colocou de lado. Nem bebe mais. Mas não disse nada. O que chamou atenção mesmo foi o que veio depois. 2 dias depois, Tiago apareceu com um relógio caríssimo. Disse que tinha comprado numa viagem a Dubai e que lembrou do pai na hora. É do jeito que você gosta, pai. Discreto, mas elegante, falou, tentando disfarçar a ansiedade. Fez questão de abrir a caixa ali na frente de Sofia e até pediu que ela colocasse no pulso de Olavo. Tudo para mostrar generosidade. Marcos, que até então andava meio sumido, apareceu na semana seguinte com um plano de expansão da empresa. Se o senhor não puder mais cuidar, alguém tem que pensar grande, né? Fez uma apresentação num tablet, mostrou números, gráficos, disse que tinha ideias para abrir uma filial no exterior. Falava como se estivesse num pitch de investimento, e não falando com o pai doente. Cíntia, que nunca gostou de ser deixada para trás, decidiu agir também. Começou a aparecer na casa com frequência, sempre com presentes supostamente pensados com carinho. Um dia, trouxe uma almofada terapêutica. No outro, um difusor de ambiente. Depois, um pijama novo com o nome Olavo bordado. Tudo muito bonito por fora, mas sem emoção nenhuma. Entregava e já puxava o celular para postar. Cuidando do meu paizinho. Escrevia na legenda com emojis de coração. Denise, que vivia em função das redes, fez o que sabia fazer melhor. Transformou o momento em conteúdo. Postou um vídeo contando como estava difícil ver o pai doente. Falou sobre gratidão, amor e terminou com uma música triste de fundo. Chorou na frente da câmera, mas não chorou perto do pai. Quando foi confrontada por Sofia, respondeu com aquele tom debochado de sempre. Você acha que ele não gosta de ver que a gente se importa? Tá todo mundo vendo que a gente tá aqui, que a gente se importa. Mas você tá aqui só na internet, respondeu Sofia cansada. E você acha que cuidar dele em silêncio é mais importante do que mostrar pro mundo o quanto ele é amado? A discussão não foi longe. Sofia virou as costas e saiu. Já sabia que não adiantava discutir com gente que só enxergava o próprio reflexo. Enquanto isso, Marisa circulava entre os irmãos como se fosse árbitra da situação. Falava com cada um separado, fazia comentários maldosos sobre os outros, soltava pequenas bombas que geravam brigas no grupo da família. Chegou a dizer para Ricardo que Tiago estava de olho na presidência. Depois, disse para Cíntia que Denise tinha falado mal do presente dela. Plantava discórdia com delicadeza. Sabia jogar o jogo. O grupo da família, antes quase morto, virou um campo de guerra. Trocas de mensagens secas, respostas atravessadas, provocações disfarçadas de piadas. E no meio disso tudo, Sofia seguia cuidando de Olavo, cada vez mais isolada do resto. Uma noite,
Olavo chamou Ricardo para o escritório. Queria conversar sobre um assunto da empresa. Mas ao invés de resolver, a conversa virou briga. Pai, o senhor precisa definir logo quem vai assumir a presidência. A gente não pode ficar no escuro. Você tá com medo do escuro? Ou com medo de perder o poder? Olavo respondeu sem levantar a voz. Eu só tô pensando na continuidade do grupo. Alguém precisa estar no comando. O senhor não vai conseguir lidar com tudo daqui pra frente. Você fala como se eu já tivesse morrido. Não é isso, mas é uma questão de tempo, né? Olavo apenas balançou a cabeça. Aquilo confirmava tudo o que ele já sabia. Na mesma semana, Denise ligou para Sofia dizendo que queria visitar o pai e levar um jornalista de uma revista de saúde para fazer uma matéria sobre como a família estava enfrentando a doença com união e força. Sofia desligou na cara dela. Não contou nada para Olavo. Só falou que ele precisava descansar. Tiago ligou direto para o advogado da família pedindo informações sobre a parte dele na empresa. Só por precaução, disse. Mas o advogado, que era de confiança de Olavo, avisou tudo. E o velho empresário, mais uma vez, percebeu que a doença que fingia ter tinha mostrado mais do que qualquer exame poderia mostrar. Os filhos estavam menos preocupados com o pai e mais preocupados com quem ia sair ganhando no final da história. Sofia percebeu que algo estava estranho no ar. Os filhos estavam aparecendo, sim, mas por motivos errados. A presença deles parecia mais uma visita de inspeção do que carinho. E o pior era que, por trás de cada gesto, cada sorriso, cada como o senhor está se sentindo, havia uma cobrança silenciosa. No fundo, nenhum deles se preocupava de verdade com Olavo. Eles estavam brigando entre si para garantir o melhor lugar na fila, como se estivessem apostando em quanto tempo ele ainda tinha. E quem estivesse mais perto na hora certa ia ganhar o maior pedaço. A mansão, antes silenciosa por causa da ausência deles, agora estava barulhenta de falsidade. Cada canto parecia esconder uma conversa por trás da porta, uma estratégia, um plano. E Olavo, sentado na sua poltrona preferida, observava tudo em silêncio, com o coração cansado, mas atento a cada detalhe. A gota d'água veio numa tarde comum, daquelas que parecia que nada ia acontecer. O céu estava limpo. Olavo tinha dormido quase o dia todo, e Sofia aproveitava para colocar a lavanderia em ordem. Estava dobrando uns cobertores no quartinho do fundo, quando ouviu o som de salto alto ecoando no piso da casa. Aquilo já era sinal. Só uma pessoa andava daquele jeito ali dentro. Marisa. Ela entrou sem avisar, como sempre fazia, e foi direto pro quarto de Olavo. Passou pela cozinha, nem deu bom dia. Quando chegou lá em cima, viu o sogro deitado, descansando, e Sofia organizando os frascos de remédio na prateleira. Foi direta, fria e debochada. Olha só quem tá aqui. Achei que já tinha virado a dona da casa. Sofia fingiu que não ouviu. Continuou organizando os remédios em silêncio. Não vai responder? Marisa insistiu, se apoiando na moldura da porta. Tá calada por quê? Tá com a consciência pesada? Sofia finalmente virou o rosto. Respirou fundo. Não tava com paciência, mas também não ia fugir. Se você tem alguma coisa pra dizer, fala de uma vez. Marisa entrou, cruzou os braços e olhou, com aquele ar superior. Tenho sim. Acho que já tá passando dos limites, né? Isso de você estar aqui todo dia, se metendo em tudo, se fazendo de cuidadora perfeita. Tá começando a aparecer outra coisa. Sofia largou um dos frascos na bancada com um leve estalo. Você quer dizer o que com isso? Quer dizer que tem gente por aí achando que você tá forçando a barra, que tá tentando se mostrar demais pro Olavo, que tá querendo algo em troca. Gente tipo você? Gente que enxerga as coisas como elas são. Você tá aqui o tempo inteiro, faz tudo por ele, fica nesse papel de filha do coração, mas a verdade é que você nem é da família. Sofia cruzou os braços também. Não sou da sua família, Marisa, porque se ser da sua família significa agir como vocês agem, então é melhor mesmo ficar de fora. Marisa soltou um riso curto, daqueles de desprezo. Você é esperta, silenciosa, humilde, boazinha, a receita perfeita para ganhar a confiança de um velho doente. Sofia deu um passo para frente, mas manteve a calma. Você tá mesmo preocupada com o Olavo? Ou tá com medo do que ele pode decidir? Marisa demorou um pouco para responder. Os olhos ficaram mais duros. O sorriso sumiu. Você pode enganar ele, mas não me engana. Eu sei do que você é capaz. Engraçado, porque até agora,
Quem vive tentando manipular tudo aqui é você. Eu tô protegendo a família, o patrimônio. O que é de direito? Direito de quem? De quem nunca tá aqui? De quem só aparece pra checar documentos e fazer cena? Marisa. O Olavo pode não estar 100%, mas ele não é burro. Ele enxerga tudo, mais do que vocês acham. A conversa ficou pesada. O clima dentro do quarto parecia mais frio, como se o ar tivesse parado. Marisa cerrou os dentes. Você vai acabar se dando mal. Acha mesmo que vai sair ganhando alguma coisa com esse teatrinho de filha dedicada? Não tô tentando ganhar nada. Só tô retribuindo o que ele fez por mim quando ninguém mais fez. Mas se você acha que carinho, presença e respeito viraram ameaça, talvez o problema não esteja em mim. Olavo, deitado, mexeu levemente a cabeça, abrindo os olhos. Tinha ouvido parte da conversa. Não tudo, mas o suficiente para saber que a temperatura tinha subido. Sofia... Ela foi até ele rápido, pegou a mão dele. Tá tudo bem, foi só um mal-entendido. Marisa não disse nada. Saiu do quarto do mesmo jeito que entrou, pisando firme, de nariz empinado, mas com o rosto tenso. Aquela conversa não tinha saído como ela esperava. Queria fazer Sofia se calar, se encolher, ficar na defensiva. Mas ela viu outra coisa. Viu firmeza. E isso incomodou muito mais. Mais tarde, já no fim do dia, Sofia estava na cozinha, lavando a louça, quando ouviu passos de novo. Achou que era Marisa voltando, mas era Ricardo. Tá tudo bem com meu pai? Ele perguntou do nada. Tá, dormiu bastante hoje. Marisa me contou que vocês tiveram uma conversa mais dura. Sofia enxugou as mãos no pano e olhou para ele com cansaço. Conversa não. Ela veio me acusar. De novo. Ricardo não defendeu a esposa. Só balançou a cabeça envergonhado. Ela só tá preocupada. Com a situação, com o que vai acontecer. Ela tá preocupada com o dinheiro. E vocês também. Ricardo não soube o que responder. Deu meia volta e saiu. Sofia ficou ali, parada, com as mãos apoiadas na pia. Não chorou, mas o olhar dela estava mais firme do que nunca. Não era só sobre Marisa, era sobre tudo. Ela sabia que dali pra frente, qualquer passo em falso seria usado contra ela, mas também sabia que não dava mais pra ficar calada. Se eles queriam guerra, estavam batendo na porta errada. Olavo sempre foi um cara de estratégia. Desde os tempos da oficina pequena lá na Muca, ele aprendeu que para descobrir quem tá com você de verdade, às vezes é preciso ir além da conversa. Quando decidiu fingir que estava doente, não fez aquilo por vingança. Fez por cansaço. Queria saber de verdade quem o enxergava como pessoa e não como um título, um cofre, uma conta bancária. Só que até ali, tudo estava muito leve. Os filhos podiam fingir que se importavam sem esforço. Bastava uma visita rápida, uma mensagem, um presentinho. Por isso, Olavo decidiu subir o tom. Se o plano era testar, ele tinha que deixar tudo mais real. Foi numa manhã de quinta-feira. Ele desceu para tomar café, apoiado numa bengala nova. Andava devagar, com as costas curvadas. Cada passo parecia doer. Os olhos estavam mais fundos. A barba por fazer. Era outro homem. A mudança foi tão convincente que até a cozinheira perguntou se ele queria uma ajuda para sentar. Hoje não dormi bem. As dores estão começando a ficar mais fortes. Falou isso em voz baixa, do jeito certo para parecer fraco, mas sem exagero. Sofia, que estava do outro lado da cozinha, largou o pano de prato na hora e correu para ajudar. Colocou almofadas na cadeira, ajeitou o café, perguntou se ele queria que ligasse para o médico. Ele só fez que não com a cabeça. Queria que fosse aos poucos. No começo, os filhos não perceberam. Continuaram agindo no automático. Mas quando Sofia começou a mandar mensagens dizendo que ele estava mais cansado, que estava dormindo mal, que reclamava de tontura, aí sim começaram a prestar atenção. Não por preocupação, mas por medo. Medo de que o fim estivesse mais perto do que imaginavam. Ricardo foi o primeiro a aparecer. Chegou no fim da tarde, já com o jaleco de médico de um conhecido nas mãos. Pai, pensei em trazer o Dr. Adalberto para dar uma olhada. Só para garantir, né? Nunca se sabe. Olavo fingiu dificuldade para responder. Piscava devagar. Falava baixo. Já tenho médico, filho. Não precisa. Mas o senhor parece mais abatido. Tá andando com dificuldade. Normal. É parte do processo. Aquela resposta fez Ricardo franzir a testa. Saiu dali incomodado. Mandou mensagem para Marisa. Ele tá pior mesmo. A coisa tá andando rápido. Naquela mesma noite,
Sofia ficou sentada no quarto com Olavo por horas. Fez massagem nas pernas dele, passou o creme que o médico recomendou, leu em voz alta trechos de um livro que ele mesmo escolheu. Às vezes ele fechava os olhos e fingia estar quase apagando. Mas a verdade é que ele escutava cada palavra, ouvia com atenção, observava cada gesto dela. No dia seguinte, Olavo foi além. Pediu para que colocassem uma cadeira de rodas na casa. Não usava o tempo todo, mas deixava por perto. Quando alguém chegava, ele se sentava, respirava fundo e fingia fraqueza. Tiago chegou no sábado, com a mochila nas costas e cara de cansado. Pai, que isso? Tá de cadeira agora? Melhor prevenir. Tive umas quedas leves esses dias. Mentiu com a voz embargada, olhos baixos. Tiago engoliu seco. Não esperava ver o pai daquele jeito. Deu um tapinha nas costas dele e logo começou a falar de negócios. Falava muito, escutava pouco. Sei que não é hora, mas se precisar me substituir em alguma decisão mais urgente, pode contar comigo. Olavo apenas olhou, não respondeu, deixou no ar. Depois disso, começou a circular na casa com um andador. O barulho das rodinhas nos corredores virou rotina. Às vezes arrastava uma perna. Outras vezes fingia esquecer onde guardava alguma coisa. Até os funcionários começaram a ficar assustados de verdade. Só que, para eles, não era um teatro. E isso deixava tudo ainda mais convincente. Denise veio 2 vezes naquela semana. Postou uma selfie com o pai, de mãos dadas, olhando para ele com uma expressão triste. Momentos difíceis. Cada minuto importa. Na legenda, usou umas 20 hashtags. Família Passener Pai, amor, cuidado, juntos até ao fim. Olavo. Viu a postagem escondido, no celular. Suspirou. Não comentou nada. Cíntia mandou uma caixa com suplementos naturais e uma carta escrita à mão. Pai, espero que isso te ajude a ficar mais forte. Tô torcendo daqui. Preciso me cuidar também, porque ver o senhor assim me afeta demais. A carta tinha cheiro de perfume e nenhuma intenção real de visita. Enquanto tudo isso acontecia, Sofia não postava nada, não comentava com ninguém, não fazia alarde. Estava ali o tempo todo, ajudando Olavo a escovar os dentes, puxando conversa para aliviar o clima, revezando com a enfermeira na madrugada quando ele dizia que queria alguém por perto. Ela começou a notar que ele estava mais calado, mais pensativo. Às vezes ficava olhando fixo para o teto por longos minutos, mas ela não perguntava muito. Deixava ele no tempo dele. Quer conversar? Ela dizia, vez ou outra. Depois, numa noite chuvosa, Olavo pediu para ela desligar todas as luzes da casa, menos a do quarto. Disse que queria silêncio. Quando ela voltou com um chá na mão, ele perguntou, você acha que eles me amam, Sofia? Ela sentou devagar na beira da cama. Eu acho que eles te enxergam mais como alguém que sempre esteve ali para resolver tudo. E agora que o Senhor precisa deles, eles não sabem o que fazer. E você? Por que ainda tá aqui? Ela respirou fundo. Porque eu aprendi com o Senhor que quem ama não vai embora, mesmo quando tudo fica difícil. Ele fechou os olhos por uns segundos. Depois sorriu, quase imperceptível. A simulação da doença estava funcionando, mais do que ele imaginava. Mas junto com o resultado, vinha um gosto amargo. Era difícil demais ver com tanta clareza o tipo de gente que ele tinha criado. E mais difícil ainda era perceber que, de todos, a única que realmente ficava era a que nunca foi pedida, nunca foi esperada, e muitas vezes foi ignorada. Olavo sempre foi cuidadoso com números. Mesmo depois de velho, mesmo doente, mesmo com toda a estrutura que tinha, ele continuava acompanhando de perto cada movimentação das empresas. Não precisava mais, claro. Tinha gente paga para isso. Mas era a mania de quem começou do zero. Não gostava de ser enganado. Naquela semana, enquanto Sofia preparava o almoço, Olavo pediu para um dos motoristas trazer até ele uma pasta preta que estava guardada num armário trancado no escritório da casa. A chave ficava com ele, dentro de uma latinha velha de balas no criado mudo. Ninguém dava importância para aquilo. Mas lá dentro estavam documentos antigos, anotações e, mais recentemente, extratos bancários que ele vinha pedindo direto ao contador. Ele não comentava nada com ninguém, nem com Sofia. Abriu a pasta devagar, com calma. Tinha o hábito de sublinhar as coisas com caneta vermelha. Puxou algumas folhas, rabiscou outras. E então parou num relatório estranho.
um extrato de transferência de fundos da empresa matriz para uma conta no nome de uma empresa terceirizada. A quantia não era pequena. E o problema maior, aquela empresa não existia nos contratos oficiais. Ele sabia disso porque o nome não lhe era nem um pouco familiar. Guardou o papel, pegou o celular e ligou para o contador. Seu Luiz, preciso de um favor. Discreto. Diga, seu Olavo. Quero que investigue essa empresa aqui. CNPJ tal, nome tal. Me entrega tudo o que achar. E por favor, sem comentar com ninguém. Luiz demorou 2 dias. E quando voltou, trouxe uma bomba. A empresa era de fachada, criada recentemente. Usava o nome de uma funcionária fictícia como sócia. E, o mais chocante, a conta bancária de destino tinha como beneficiário final Marcos Ferreira, o segundo filho de Olavo. O baque veio como um soco seco, mas não de surpresa. Era uma mistura de decepção com raiva e uma certa vergonha, porque ele sempre soube que Marcos era o mais ambicioso, o mais esperto, no mau sentido, mas nunca achou que ele teria coragem de mexer no dinheiro da empresa escondido, ainda mais enquanto o pai supostamente lutava contra uma doença. Olavo não contou nada a ninguém naquele dia, mas pediu que o contador reunisse todos os extratos, todos os comprovantes, todas as transferências. Queria tudo documentado. E quanto mais cavavam, mais coisa aparecia. A movimentação não era nova. Já tinha mais de 1 ano. E o pior, ele tinha ajuda. Alguém dentro do financeiro da empresa. No fim da tarde, quando Sofia entrou no quarto para levar um copo de suco, Olavo estava sentado, de olhos fechados, segurando uma folha na mão. Ela percebeu que o clima estava pesado. Tá tudo bem? Perguntou, deixando o copo na mesinha. Ele balançou a cabeça, mas não abriu os olhos. Descobri uma coisa hoje, Sofia. Quer falar sobre isso? Não agora. Sofia respeitou. Apenas puxou uma cadeira, sentou ao lado dele e ficou em silêncio. Aquilo foi mais importante do que qualquer conselho. Na manhã seguinte, Olavo ligou para Ricardo e pediu uma reunião com os filhos. Um café no domingo, na própria casa. Disse que queria conversar sobre o futuro da empresa. Não citou o nome de Marcos. Não deu detalhes. O grupo de WhatsApp dos irmãos voltou a pipocar. Denise comentou que não podia, mas logo Marisa insistiu que ela devia ir. Tiago confirmou. Cíntia disse que veria. Marcos foi o último a responder, com um emoji de joinha. No domingo, todos chegaram de cara fechada. Não era uma reunião qualquer. Havia um clima estranho no ar. Sofia ficou o tempo todo por perto, mas sem participar da conversa. Servia café, água, oferecia bolo. Observava. Olavo não enrolou. Descobriu um desvio de dinheiro na empresa. Todo mundo se mexeu na cadeira. Alguns tentaram disfarçar. É grave? Perguntou Ricardo. É. E tem nome e sobrenome. Marcos coçou o nariz. Marisa cruzou os braços. Ninguém falou. Marcos, você quer dizer alguma coisa? O filho olhou em volta, como se procurasse um lugar para fugir. Eu não sei do que o senhor está falando. Quer que eu leia os extratos? Tenho aqui. Todas as transferências. Todas as provas. Marcos olhou para Marisa. Ela ficou muda. Não sabia se defendia, se atacava, se fugia. Tá tudo fora de contexto, ele tentou. Era uma movimentação que ia voltar pro caixa depois. Você só roubou do próprio pai. Doente. E ainda tentou esconder por trás de um laranja. Silêncio. Denise abaixou a cabeça. Tiago fingia que lia uma notificação no celular. Cíntia não sabia onde enfiar o rosto. Ricardo parecia mais aliviado por não ser ele o culpado. Você tinha tudo, Marcos. E ainda achou pouco. Eu precisava de capital para um projeto paralelo. Não pensei que ia dar nisso. Você pensou sim. E continuou mesmo assim. Marcos levantou da cadeira. Tá bom, eu errei. Mas não sou o único. Tem gente aqui que só quer saber de ganhar sem trabalhar. Todo mundo aqui tá esperando o senhor morrer para ver o que sobra. Mas você é o único que roubou. Olavo falou firme. Não gritou. Não precisou. Marcos saiu da sala batendo porta. Marisa foi atrás. O restante ficou em silêncio. Sofia entrou com a bandeja do café. Mesmo assim, serviu como se nada tivesse acontecido. Olavo a olhou com uma mistura de dor e orgulho. Era ela, de novo, ali, no meio do caos, sendo a única calma. Ninguém comentou mais nada. A verdade já estava toda na mesa. E ninguém ali tinha como fingir que não sabia. Sofia nunca teve um cargo importante na empresa da família.
O nome dela nem aparecia nos papéis de cima, mas Olavo, desde alguns anos atrás, tinha arrumado uma função para ela no setor de projetos internos. Era coisa pequena, mais administrativa, mas que ajudava a manter ela por perto e envolvida com o negócio. Ela fazia tudo direito. Chegava cedo, cumpria as metas, tratava bem os colegas, não se envolvia em fofoca. E talvez justamente por isso, incomodava. Depois da reunião em que Marcos foi desmascarado, o clima entre os irmãos ficou mais tenso do que nunca. Eles pararam de brigar entre si e começaram a olhar todos na mesma direção. Sofia. Como se de repente ela tivesse virado o problema. Foi Marisa quem puxou o assunto, claro. Não demorou muito para ela costurar a ideia de que Sofia estava indo longe demais. Disse isso num jantar em família que teve poucos dias depois da explosão do escândalo. Na mesa estavam Ricardo, Denise e Cíntia. Tiago não apareceu, como sempre. Marcos ainda não tinha coragem de encarar ninguém. A gente precisa conversar sério sobre essa menina, Marisa falou, mexendo o risoto no prato, como se estivesse dizendo algo comum. Ricardo já entendeu de cara o que ela queria dizer, mas ficou quieto. Denise revirou os olhos. Lá vem. Não é drama, é prudência, Marisa continuou. Ela tá em todas as decisões. Anda pelos corredores da empresa como se fosse dona. A gente finge que não vê, mas tá acontecendo. Ela trabalha lá dentro, né? Cíntia respondeu com um tom meio debochado, tomando um gole de vinho. Trabalha por quê? Porque o papai colocou. Mas agora ele tá... Vocês sabem, não tá mais em condições de decidir tudo sozinho. Ricardo limpou a boca com o guardanapo, apoiou os cotovelos na mesa e falou devagar. O que você tá propondo, Marisa? Simples. Afastar. Pelo menos enquanto a gente reorganiza as coisas. É o melhor para todo mundo, inclusive para ela. Naquela noite, o plano começou a ganhar corpo. No dia seguinte, Ricardo chamou um dos diretores mais antigos da empresa, um cara chamado Sandro, que sempre foi fiel a ele. Sandro, temos uma situação delicada. Precisamos que a Sofia tire um tempo da empresa. Pode ser uma licença não remunerada, algo leve, nada oficial demais. Só um afastamento, temporário. Sandro, meio sem graça, tentou argumentar. Mas ela tá envolvida num projeto em andamento, senhor Ricardo. A Sofia é dedicada, sempre foi. Não estou discutindo isso. Mas nesse momento, precisamos de mais discrição. Vai por mim. E assim foi feito. 3 dias depois, Sofia recebeu um e-mail frio, direto, assinado por Sandro. Dizia que, diante da reorganização interna e dos ajustes de equipe, ela estava sendo afastada temporariamente de suas funções. Não precisava comparecer, mas acede até novo aviso. Sofia leu o e-mail 2 vezes antes de acreditar. Estava sentada no corredor do hospital com a pasta de exames do Olavo no colo, esperando a consulta. Ela não ficou brava, nem assustada. Ficou triste, porque sabia exatamente o que aquilo significava. Quando voltou para casa, não contou nada para o Olavo no mesmo dia. Esperou ele descansar. Esperou o momento certo. Só falou no fim da tarde, enquanto servia chá na varanda. Fui afastada da empresa. Olavo, que estava quieto, olhando o jardim, virou o rosto devagar. Como assim? Recebi um e-mail, dizendo que por conta da reestruturação, eu tô fora, por enquanto. Ele apertou os olhos, como se tentasse entender se aquilo era sério. Foi ideia de quem? Ricardo. Mas com certeza foi Marisa quem empurrou. Não se preocupa. Eu não ligo. Só queria te avisar. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois passou a mão no rosto, cansado. Sofia viu que ele segurava uma mistura de raiva e frustração. Eles não vão parar. Não. Mesmo. Mas eu também não. Na semana seguinte, ela continuou indo com ele nas consultas, organizando os remédios, ajudando os funcionários da casa, cuidando de cada detalhe. Mas os irmãos começaram a fazer pressão em outras áreas. Queriam tirar o nome dela do grupo de e-mails interno da empresa, dos acessos ao sistema, até do crachá. Era como se estivessem tentando apagar qualquer ligação dela com o mundo que tanto protegiam. Sofia não reclamava, mas Olavo via, e isso mexia com ele. Um dia, Marisa apareceu na casa, como quem não quer nada. Sentou na sala com Olavo e começou a falar sobre o futuro. A empresa está num ponto delicado. Com o senhor doente, os acionistas ficam inseguros. E aí ter gente sem cargo relevante dando palpite atrapalha. Olavo encarou ela de forma diferente daquela vez. Olhar firme,
sem disfarce. Você quer que eu tire a Sofia da minha vida também? Claro que não. Só acho que ela pode ajudar, de outro jeito, cuidando do senhor aqui, por exemplo. Ela já faz isso, e melhor do que todos vocês juntos. Marisa tentou manter o tom calmo. Não quero conflito, só tô pensando na imagem da família. Eu também, e por isso eu tô gravando tudo. Ela arregalou os olhos. Como assim? Desde o dia em que anunciei a doença. Cada conversa, cada reunião, cada decisão, tá tudo documentado. Ela se levantou desconcertada. Não entendi. O senhor tá me ameaçando? Não, tô só avisando. Naquela noite, Sofia encontrou Olavo mais cansado que o normal. Estava deitado cedo, com os olhos fechados, mas sem dormir. Ela ficou sentada ao lado dele, passando a mão no braço dele com cuidado. Não falou nada, só ficou ali. E ele, mesmo sem abrir os olhos, disse: "Você não vai ser afastada de onde realmente importa." O que aconteceu na semana seguinte foi diferente de tudo o que tinha rolado até então. Não foi briga, nem escândalo, nem alguém sendo descoberto. Foi silêncio. Silêncio pesado. Do tipo que vem depois da decepção que não dá mais pra fingir que não existe. Olavo passou 3 dias sem conversar muito com ninguém. Sofia notou de cara. Ele estava mais fechado, mais na dele. Não queria ver TV, não queria sair do quarto, nem mesmo caminhar pela casa como costumava fazer. Só aceitava um ou outro chá que ela trazia, mas mal encostava na comida. Olhava pro teto por horas. Às vezes cochilava no meio da tarde, coisa que nunca fazia. O rosto dele estava mais murcho, não de doença, mas de desgaste emocional. Na noite do 3º dia, enquanto a casa dormia, Olavo se levantou devagar, pegou o celular e abriu a agenda. Procurou o número de Alfredo. Alfredo era um velho amigo, um dos únicos que ainda estavam por perto. Advogado de confiança, discreto, daqueles que sabia guardar segredo. Ligou e foi direto. "Preciso de você aqui amanhã cedo." Alfredo não perguntou o motivo. Disse que estaria. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o barulho do interfone. Quando desceu, viu Alfredo entrando com uma pasta de couro e expressão séria. Foi direto pro escritório, onde Olavo já esperava, vestido e sentado. Estava mais arrumado do que nos últimos dias, o que chamou a atenção. "Você tá decidido mesmo?" Alfredo perguntou antes de sentar. "Mais do que nunca." "Então vamos fazer direito." A porta ficou fechada por quase 2 horas. Sofia passou várias vezes pelo corredor, tentando ouvir alguma coisa, mas só escutava sussurros e o arrastar das cadeiras. Sabia que vinha coisa séria, mas não quis interromper. Quando Alfredo saiu, apenas acenou para ela, com um sorriso discreto. E Olavo ficou ali, olhando para o vazio, como se tivesse largado um peso enorme. Naquele mesmo dia, depois do almoço, ele chamou Sofia no escritório. Pediu para ela sentar de frente. "Hoje eu fiz minha primeira mudança oficial." Ela franziu a testa, sem entender. "Que tipo de mudança?" "Documental. Comecei a reestruturar os poderes dentro da empresa." Ela arregalou os olhos. "Mas por quê?" "Porque tá tudo uma bagunça. E eu tô cansado de ver gente usando meu nome pra esconder sujeira. Chegou a hora de deixar as coisas claras." "Quer dizer que você vai afastar os seus filhos?" "Alguns já se afastaram sozinhos. Eu só vou oficializar." Sofia não disse nada, mas a respiração dela ficou mais pesada. Aquilo era grande, muito maior do que ela imaginava. Ela não sabia se era certo, se era justo, mas dentro dela, algo dizia que Olavo estava finalmente tomando controle da própria história. "E o que isso muda pra mim?" Ela perguntou sem rodeios. "Muda que agora você passa a fazer parte de verdade, com voz, com voto, com papel assinado. Não vão mais te tirar com um e-mail." Sofia gelou. "Isso não vai piorar ainda mais as coisas com eles? Eles nunca te aceitaram, nem quando você era só uma criança. Nada do que você faça vai mudar isso. Mas agora, eles vão ter que respeitar." Ela ficou sem saber o que dizer. Sentiu a garganta apertar. "Pai." Ele levantou a mão. "Eu não quero agradecimento. Só quero que você saiba que essa decisão é minha. E que eu tô em paz com ela." Na mesma noite, a bomba estourou. O grupo da família, que andava calado desde a treta com Marcos, explodiu de notificações. Ricardo foi o primeiro a surtar. "O que é isso? A Sofia com acesso ao conselho?" Cíntia respondeu com emojis confusos.
Denise escreveu um áudio enorme dizendo que aquilo era uma loucura. Tiago mandou mensagem direto pro pai. O senhor tá mesmo achando que isso vai acabar bem? Marisa nem disfarçou. Ligou na mesma hora, aos gritos. Olavo, você perdeu o juízo? Tá colocando uma menina sem formação nenhuma num cargo estratégico? Ele desligou na cara dela, coisa que nunca tinha feito antes. Durante a semana, o clima ficou insuportável. Os irmãos começaram a marcar reuniões paralelas, se juntando para tentar derrubar a decisão. Mas o advogado já tinha deixado tudo amarrado. Legalmente, eles não tinham o que fazer. As alterações estavam assinadas, registradas e protegidas. Sofia tentou se manter distante da confusão. Continuou cuidando de Olavo como sempre, mas sentia os olhares, os comentários, as indiretas. Chegou a ser parada por 2 funcionários da empresa numa cafeteria perto da sede. Um deles perguntou com ironia: "Virou chefe agora, Sofia? Vai trocar de carro também?" Ela apenas sorriu e respondeu: "Não, eu só quero que as coisas sejam feitas direito." Naquela altura, Olavo já sabia que a decisão ia ter um preço, mas não ligava mais. O que importava agora era deixar tudo no lugar, mostrar para todos que presença vale mais que sobrenome. E aquela era só a primeira mudança. Tinha muito mais por vir. Marisa não sabia perder. Nunca soube. Era daquelas pessoas que, se não conseguisse ganhar no jogo limpo, armava até virar o tabuleiro. Desde o dia em que Olavo colocou Sofia numa posição de poder dentro da empresa, ela não teve 1 minuto de paz. Por fora, fingia que estava tudo bem. Fazia comentários calmos, forçava sorrisos. Mas por dentro, o sangue fervia. Ver Sofia, aquela garota que ela sempre tratou como figurante, agora andando pelos corredores como alguém de verdade, mexia com tudo o que ela acreditava. E quando Marisa se sentia ameaçada, ela não recuava, atacava, de preferência pelas costas. Na semana seguinte à nomeação de Sofia, ela passou os dias trancada no escritório de casa, grudada no computador. Ligava pra gente que devia favores, mandava mensagens cifradas, acessava documentos, estudava cada passo de Sofia na empresa. Tudo para achar alguma brecha. Mas não encontrava nada grave, nada que servisse para derrubá-la. Foi então que resolveu fazer do jeito que ela fazia melhor, criando a própria verdade. Mandou chamar uma amiga antiga, advogada de casos delicados, conhecida por fazer o que fosse necessário, desde que pagassem bem. Passaram uma tarde inteira juntas montando o que chamaram de estratégia preventiva. O que quer dizer, um plano para tirar Sofia da jogada antes que fosse tarde demais. Marisa então começou a plantar a semente. Ligou para Ricardo no meio da tarde com aquele tom de preocupação falsa. "Você viu que o papai andou meio confuso ultimamente?" "Como assim?" "Falo sério. Esqueceu umas palavras, trocou nomes, perdeu um documento. Tô achando que tá ficando pior." Ricardo não tinha percebido nada disso, mas como estava cheio de medo de perder o controle da herança, entrou no jogo. "Você acha que ele ainda tem condições de tomar decisões grandes?" "É exatamente isso que eu tô pensando. Principalmente depois de colocar a Sofia no conselho. Aquilo ali não foi escolha lúcida." Depois disso, Marisa pegou o telefone e ligou para uma clínica psiquiátrica particular. Disse que precisava de um parecer técnico sobre um paciente com suspeita de demência leve. Inventou sintomas. Criou um histórico que não existia. Tudo bem encaixado. O plano era o seguinte: fazer parecer que Olavo estava começando a perder a noção das coisas, e que por isso, Sofia tinha se aproveitado da fragilidade dele para ganhar espaço dentro da empresa. Um golpe emocional disfarçado de preocupação. Com isso em mente, ela escreveu um e-mail como se fosse Sofia. Usou o mesmo estilo de escrita dela, puxou frases antigas de mensagens anteriores, copiou a assinatura e mandou para a diretoria da empresa dizendo algo mais ou menos assim: "Gostaria de solicitar a possibilidade de transferir o Sr. Olavo para um ambiente de cuidados permanentes, onde ele possa receber atenção profissional 24 horas. Acredito que ele precisa de ajuda mais especializada, pois está tendo episódios de confusão e agitação. Podemos conversar sobre isso pessoalmente." Mandou o e-mail do próprio computador, de um endereço falso que parecia ser de Sofia, e depois só esperou. No dia seguinte, o burburinho começou. 2 diretores se olharam estranhos numa reunião. Um deles comentou com Sandro, o cara do financeiro:
Parece que a Sofia quer internar o próprio pai. E como tudo naquela empresa se espalhava rápido, em poucas horas o boato já estava nos grupos do WhatsApp. Teve gente que achou absurdo. Teve gente que acreditou. Teve os que fingiram que não sabiam de nada, mas adoraram ver o circo pegar fogo. Quando a história chegou até Ricardo, ele foi direto tirar satisfação. Invadiu a casa do pai sem avisar, com cara de bravo e uma folha impressa na mão. Sofia, o que é isso aqui? Você tá louca? Ela estava na cozinha, preparando o café da tarde. Pegou o papel, leu e sentiu o estômago gelar. Isso não fui eu que escrevi. Tá com o seu nome, sua assinatura, e veio do seu e-mail. Esse e-mail não é meu. Olha o endereço. É quase igual, mas tem uma letra a mais. Ricardo não sabia o que responder. Tinha sido pego no susto também. Alguém tá querendo te derrubar, Sofia. Isso é óbvio. E você tá ajudando. Olavo apareceu na porta da cozinha naquele momento, apoiado na bengala. O que tá acontecendo? Sofia entregou o papel. Ele leu em silêncio. Depois olhou pro filho. Você achou mesmo que eu ia acreditar nisso? Ricardo não respondeu. Olavo virou para Sofia. Você sabia disso? Descobri agora, mas eu desconfio de quem armou. No fim da tarde, Sofia foi até o quarto, se trancou e ligou pro Alfredo. Contou tudo. Mandou cópia do e-mail falso. Pediu ajuda para rastrear a origem. Alfredo disse que ia cuidar disso. Enquanto isso, Marisa comemorava sozinha no quarto. Achava que tinha vencido. Achava que, com aquela história, Sofia ia ser afastada, expulsa, colocada de volta no lugar de visitante. O que ela não sabia era que Olavo já tinha desconfiado dela há muito tempo e que, desde o começo, vinha juntando provas de tudo. Ela só não fazia ideia do que ainda estava por vir. Era sábado de manhã e o céu estava fechado, daquele jeito cinza que deixava o ar mais pesado. A casa estava silenciosa, como sempre, mas Olavo parecia inquieto. Acordou cedo, tomou banho sem ninguém precisar insistir e se vestiu com calma. Calça social, camisa azul clara e o relógio antigo que ele só usava quando o dia era importante. Quando Sofia entrou no quarto com o café, achou estranho. O senhor vai sair? Vou receber uma visita. Alguém da família? Não, é o Alfredo. Sofia assentiu com a cabeça e saiu. Não fez mais perguntas. Sabia que se fosse algo grave, ele mesmo contaria, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Olavo só chamava Alfredo quando o assunto era sério. Pouco depois das 9, a caminhonete preta do advogado estacionou em frente à mansão. Alfredo desceu com um guarda-chuva dobrável e uma pasta na mão. Caminhou devagar até a porta, foi recebido pela empregada e seguiu direto para o escritório de Olavo. Assim que entrou, os dois se cumprimentaram com um aperto de mão forte, como gente que já viveu muita coisa junto. Não teve abraço, nem muita conversa fiada. Só respeito no olhar. Você tá com a cara de quem quer falar algo importante, Alfredo disse, puxando uma cadeira. Olavo suspirou fundo, sentando-se também. Por que é? Eu decidi que tá na hora de te contar tudo. Tudo o quê? A verdade. Sobre a doença. Ou melhor, sobre a mentira. Alfredo franziu a testa. Como assim, Olavo? Eu não tô doente. O silêncio dentro do escritório ficou pesado. Alfredo não respondeu de imediato. Ficou parado, como se processasse a frase. Depois, se inclinou um pouco para frente. Explica isso direito. Olavo então contou tudo. Desde o início. Como teve a ideia de fingir uma doença degenerativa para testar os filhos. Como preparou tudo com a ajuda de 2 médicos de confiança. Como montou o plano aos poucos, observando cada reação, cada atitude, cada ausência. Falou das visitas vazias, das promessas falsas, dos presentes caros sem emoção. Falou do silêncio, do egoísmo e principalmente de Sofia. Alfredo ouvia tudo com o olhar firme, mas sem julgar. Às vezes balançava a cabeça devagar, outras vezes apenas respirava fundo. Você sabe o que tá dizendo, né? Se isso vaza... Eu sei. Vão me chamar de louco, de manipulador, de velho ranzinza. E talvez eu seja tudo isso mesmo. Mas precisava descobrir a verdade antes de ir embora desse mundo. E você... Descobriu? Descobri. E doeu mais do que eu imaginava. Olavo então puxou uma gaveta e entregou para Alfredo um envelope pardo. Dentro estavam fotos, áudios, cópias de e-mails, gravações de câmeras internas da casa. Eram registros de momentos em que os filhos apareciam só para checar documentos, falavam pelas costas,
deixavam claro que a preocupação era só com o dinheiro. Tinha até prints da postagem de Marisa, conversas suspeitas no grupo da família e os rastros do e-mail falso que tentava derrubar Sofia. Guardei tudo. Já sabia que iam tentar inverter a história. Alfredo folheou o conteúdo em silêncio. E agora? O que você quer fazer com isso? Eu quero me proteger. Quero proteger a Sofia. E quero garantir que quando eu partir, tudo fique como tem que ficar. Nada mais. Nada menos. Alfredo fechou o envelope e respirou fundo. Você tá decidido? Mais do que nunca. E você confia mesmo nela assim, desse jeito? Olavo não pensou nem por um segundo. Confio mais nela do que nos 5 filhos que criei desde o nascimento, porque ela foi a única que não pediu nada. E mesmo assim, ficou. Alfredo encostou na cadeira e ficou olhando o amigo. Aquela imagem do homem forte, empresário de sucesso, agora parecia mais humana do que nunca. Um pai cansado, decepcionado, tentando consertar tudo antes de ir embora. E quando você vai contar pra ela? Na hora certa. Não quero que ela se sinta usada. E pros outros? Talvez nunca. Que fiquem com a versão deles. Mas a justiça vai ser feita. Os dois ficaram ali por mais um tempo. Conversaram sobre o testamento, sobre as ações da empresa, sobre os cargos, as decisões jurídicas que ainda precisavam ser ajustadas. Alfredo faria tudo com calma, mas de forma segura. Nada podia dar errado. Olavo não podia deixar margem para contestação depois. Na hora de ir embora, Alfredo se levantou e parou na porta. Olhou pro amigo com um pouco de tristeza no rosto. Você sabe que isso vai mudar tudo, né? Já mudou. E você não se arrepende? Só de não ter feito antes. Alfredo desceu as escadas, foi até o carro e partiu. Sofia, que estava na varanda, viu tudo de longe. Voltou para dentro, foi até o escritório e encontrou Olavo olhando pela janela com a mão nos bolsos. Tudo certo com o Dr. Alfredo? Ela perguntou. Tudo. Foi só uma conversa antiga que a gente precisava terminar. Ela não insistiu. Apenas assentiu com a cabeça e saiu devagar. Lá fora, a chuva começou a cair fina. E pela primeira vez em semanas, Olavo sentiu o peito um pouco mais leve. Era para ser só encenação. Um plano para testar os sentimentos. Uma mentira armada com cuidado. Só que, do nada, a mentira começou a virar verdade. Aconteceu devagar, sem grandes sinais. Coisas pequenas. Olavo começou a esquecer palavras que sempre lembrava. Pegava a caneta e demorava para lembrar onde tinha deixado o papel. Às vezes abria a geladeira e ficava parado, como se tivesse esquecido o que foi buscar. No começo, ele achou que era só cansaço, ou então a idade, cobrando a conta. Mas com o tempo, os sinais começaram a ficar mais sérios. As pernas, antes firmes, agora tremiam. Os passos estavam mais curtos. Às vezes, tropeçava sozinho nos próprios pés. Até Sofia começou a perceber. Só que ela não dizia nada. Só observava, com o coração apertado. Um dia, enquanto passava café na cozinha, ouviu um barulho seco vindo da sala. Correu e encontrou Olavo caído no chão, com o braço apoiado no sofá, tentando se levantar. Eu só fui pegar o controle e... bam! Minhas pernas travaram. Ela correu. Ajudou ele a sentar devagar. Ficou ali, segurando o braço dele e tentando disfarçar o medo no rosto. Tá tudo bem. Eu só me desequilibrei. Ele insistia. Não tá, pai. A gente vai no médico agora. 2 horas depois, estavam sentados no consultório, esperando o neurologista que o atendia desde o início da farsa. Quando o médico entrou, Olavo encarou ele firme. Agora é sério. Não tô fingindo mais. O médico examinou, fez testes, pediu exames novos. E os exames vieram com uma resposta que ninguém esperava. Os sintomas não eram mentirosos. A doença que ele tinha fingido ter no início da encenação agora aparecia de verdade em outro formato, em outro grau. Era outro nome, outro tipo, mas era real. O corpo dele estava mesmo começando a falhar. Sofia segurou o papel do exame nas mãos, sem saber o que dizer. Olhou para o médico, depois para o pai. Olavo, quieto, ficou sentado na cadeira, como se tivesse levado um tapa. O senhor vai precisar de ajuda de... Verdade agora, disse o médico com cuidado. Não é grave no estágio atual, mas precisa de tratamento. Fisioterapia, medicação contínua, monitoramento. No caminho de volta, o carro ficou em silêncio. Sofia dirigia com as mãos firmes no volante. Olavo olhava pela janela, o rosto sério, como se tivesse voltado para o início de tudo,
Só que dessa vez, o peso era real. Você acha que eu mereço isso? Ele perguntou. Do nada. Sofia virou o rosto sem entender. O que o senhor está dizendo? Fingir uma doença e depois realmente adoecer. Parece castigo. Ela não respondeu na hora. Pensou, respirou fundo e falou devagar. Eu acho que a vida nem sempre escolhe o momento. Às vezes, ela só acontece. E a gente tem que lidar. Nos dias seguintes, tudo mudou dentro da casa. Sofia adaptou os móveis, colocou tapetes antiderrapantes, comprou barras de apoio para o banheiro, reorganizou o quarto do pai, chamou uma fisioterapeuta, combinou horários, ajustou as refeições, passou a dormir com o celular na mão, pronta para levantar a qualquer sinal. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a mudar também. Um medo novo, um cuidado mais pesado, porque agora não era mais teatro, agora era real. Olavo, que antes fingia fraqueza, agora estava mesmo perdendo força. Os braços doíam, a memória falhava em momentos bobos, o cansaço vinha rápido. Tinha dias que não queria levantar da cama, outros, queria sair, mas as pernas não ajudavam. Os filhos biológicos, sumidos de novo. Depois da explosão do e-mail. Falso, ninguém mais apareceu. Um ou outro mandava mensagem seca, perguntando se estava tudo bem. Mas bastava Sofia dizer que ele estava estável para eles sumirem de novo. Cíntia viajou para o exterior com o namorado novo. Denise estava ocupada com uma nova campanha de beleza. Tiago se trancou num resort para recuperar a paz mental. Ricardo continuava em reuniões e mais reuniões. E Marcos, envergonhado, se afastou de vez. Ninguém ali queria encarar o pai agora que ele realmente precisava. A única que estava ali era Sofia. Mais uma vez, mais do que nunca. Ela passou a fazer relatórios médicos, agendas de remédio, conversas frequentes com os médicos. Começou a aprender sobre o nome da doença, os estágios, os riscos. Estudava sozinha, lia à noite, anotava dúvidas. Quando alguém perguntava por que ela fazia tudo isso, ela respondia, porque ele fez por mim quando eu mais precisei. E nem pensou duas vezes. E por mais que Olavo estivesse piorando, ele sentia um tipo estranho de alívio, porque no meio da doença, no meio da fraqueza, no meio da dor real, havia alguém ali. De verdade. Não por interesse, não por medo de perder herança, mas por cuidado puro. Um dia, Olavo chamou Sofia no quarto, apontou para o criado mudo e pediu que ela pegasse a latinha de balas velha, onde ele sempre guardava as chaves. Quando ela abriu, havia um envelope com o nome dela escrito à mão. O que é isso? Ela perguntou. Quando eu morrer, você abre. Ela ficou olhando para ele, com o envelope nas mãos, sem saber se abraçava, se brigava, se chorava. Sentou na beira da cama e ficou ali, com ele. E naquele momento, ela entendeu que o tempo com Olavo não podia mais ser desperdiçado com mágoa, raiva dos irmãos ou lembranças ruins. Agora era sobre estar presente, cuidar, ficar, até o fim. Na verdade, os dois nunca chegaram a se afastar. Sofia estava ali o tempo todo, sempre perto, mas alguma coisa entre eles tinha mudado nos últimos dias. Desde que a doença deixou de ser mentira e virou verdade, um silêncio diferente cresceu entre os dois. Não era briga, não era distância. Era mais uma sensação esquisita, tipo quando a gente não sabe o que falar, mesmo querendo dizer tudo. Olavo andava mais calado, ficava no quarto por horas, olhando o teto ou escutando música baixa no rádio antigo que tinha desde a juventude. Às vezes chamava Sofia só para pedir um copo d'água. Outras vezes, só para perguntar se ela estava ali. E ela estava, sempre. Só que ele mal olhava no rosto dela. Evitava, como se tivesse vergonha. Como se carregar aquela verdade nas costas agora fosse demais. Sofia, por outro lado, respeitava esse espaço, mas sentia falta de conversar com ele como antes. Do jeito que era quando ela lia livros na varanda, e ele comentava as histórias com opiniões fortes, ou quando almoçavam juntos e riam dos causos de antigamente. Agora tudo parecia mais gelado, mais contido. Ela sabia o que era. Era culpa. Olavo carregava um peso nas costas. Tinha testado a filha que mais o amava, inventado uma doença, criado uma mentira. E agora, que estava mesmo doente, não sabia como olhar nos olhos dela sem se sentir pequeno. Mas Sofia nunca cobrou nada. Nunca perguntou, por que você fez isso comigo? Nunca disse, você me usou. Só cuidava.
com a mesma calma de sempre. Só que chegou um dia em que as palavras guardadas precisavam sair. Era final de tarde, o céu meio rosado, e uma brisa boa entrava pela janela do quarto. Sofia estava sentada ao lado da cama, ajudando Olavo a ajeitar a almofada nas costas. Ele estava com os olhos fechados, parecendo cansado. "Pai, posso te perguntar uma coisa?" Ela falou, em voz baixa. Ele abriu os olhos devagar, sem virar o rosto. "Pode. Por que o senhor está me evitando?" Ele demorou para responder. Olhou para frente, como se estivesse revendo tudo na cabeça. Depois virou o rosto devagar, com os olhos já cheios d'água. "Porque eu tô com vergonha." Sofia abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por alguns segundos. "Vergonha de quê?" "De ter te colocado no meio daquela mentira toda. De ter duvidado de você. De ter te testado como se você fosse igual aos outros." Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção, mas não conseguiu. As lágrimas vieram devagar. "Eu só queria estar perto do senhor. Só isso. Não precisava me provar nada." Olavo segurou a mão dela, apertou com força. "Você foi a única que ficou, mesmo quando tudo era falso. Mesmo quando eu agia como um velho idiota. Você nunca me abandonou." Ela olhou para ele, o rosto molhado. "Porque o senhor nunca me abandonou também. Quando ninguém me queria, quando todo mundo me tratava como peso, o senhor me deu um lugar. Me deu casa, comida, escola, carinho. O resto eu deixei pra lá." Os dois ficaram ali, com as mãos juntas, num silêncio cheio de sentimento. Não era mais só sobre pai e filha. Era sobre perdão. Sobre tudo o que ficou guardado durante anos. Sobre o amor que existia, mesmo sem ser dito. Depois daquele dia, o clima dentro da casa mudou. Aos poucos, Olavo voltou a conversar. Pediu que Sofia sentasse com ele na varanda, como nos velhos tempos. Começou a lembrar de histórias da infância, de como era difícil no começo, de como montou a primeira loja, de quando a empresa quase faliu e ninguém sabia. Contou também coisas que nunca tinha falado, como teve medo de adotar uma menina tão pequena, sem saber se ia dar conta. Como tremia no dia em que ela chegou na casa, com uma mochilinha nas costas e um olhar assustado. Como se emocionou na primeira vez em que ela o chamou de pai. "Você me deu mais orgulho que todos os outros juntos, sabia?" Sofia sorriu com os olhos vermelhos. "Mesmo sem ter o mesmo sangue?" "Principalmente por isso. Porque amor não vem de sangue, vem de presença. E você sempre esteve." Nos dias que seguiram, Olavo passou a confiar nela com mais força ainda. Mostrou documentos, falou sobre o que queria deixar pronto, pediu opinião. Ela agora não era só a cuidadora, nem só a filha que ficou. Era parte de tudo, de verdade. E, assim, com calma, com sinceridade e com o tempo que ainda restava, eles se reencontraram de verdade. Pai e filha, sem cobranças, sem máscaras, sem mentira nenhuma. Foi numa quarta-feira de sol fraco que tudo começou a vir à tona. O dia estava comum. Olavo acordou meio cansado, tomou o café da manhã devagar e ficou um tempo quieto na poltrona perto da janela. Sofia estava ali do lado, folheando um caderno de anotações que usava para organizar as consultas, exames e horários dos remédios. Os dois falavam pouco, não por falta de assunto, mas porque o silêncio entre eles agora era confortável. Mais ou menos às 11 da manhã, a campainha tocou. Sofia levantou, foi até o portão e viu Alfredo, o advogado de confiança de Olavo, com expressão séria e uma maleta preta na mão. Era o mesmo olhar de semanas atrás, só que dessa vez, ainda mais tenso. Ele pediu para eu vir pessoalmente. Sofia só abriu caminho, sem fazer pergunta. Quando Alfredo entrou no escritório, Olavo já estava esperando. Tinha dormido mal, o corpo mais mole, mas a cabeça firme. Puxou a cadeira com esforço. Sentou e acenou pro amigo sentar também. "É agora?" perguntou Olavo. "É, tá tudo aqui." Alfredo colocou a maleta em cima da mesa e tirou de dentro 3 pastas grossas, com etiquetas nas capas e marcas de dedos nas bordas. Já tinham sido bem manuseadas. "Você vai querer ver tudo agora?" "Quero ouvir. Depois leio." Alfredo abriu a primeira. "Vamos começar pelo setor de compras da empresa-mãe. O desvio que o Marcos fez não foi isolado. A gente encontrou movimentações suspeitas ligadas a fornecedores que só existem no papel. Os pagamentos saíam direto do caixa central e iam para essas empresas fantasmas, que depois redirecionavam tudo para contas de terceiros. Dele? Algumas sim, mas não só dele.
Olavo franziu a testa. Tem mais alguém envolvido? Alfredo olhou para ele devagar. Tem. Denise aparece como autorizada em uma das contas. Oficialmente ela não recebe nada, mas está registrada como consultora de imagem de uma dessas empresas. E tem depósitos feitos direto para ela com a desculpa de marketing institucional. Olavo coçou o queixo, tentando conter a raiva. Mais alguém? Alfredo abriu a segunda pasta. Sim, Cíntia. Nome dela tá ligado a um contrato de assessoria com uma firma de eventos que na prática nunca realizou nenhum serviço. Os repasses são mensais. A empresa tem sede em nome de uma amiga dela, mas quem movimenta a conta é o cunhado do Tiago. Ou seja, ele também tá metido. Olavo fechou os olhos e ficou alguns segundos sem dizer nada. A respiração dele ficou mais lenta. Sofia, do lado de fora, sentia o clima pesado. Não sabia os detalhes, mas dava para perceber que coisa grande estava sendo dita ali. Então, são todos eles? Alfredo confirmou com a cabeça. Todos os filhos, com exceção de Ricardo, estão diretamente ligados a alguma movimentação ilegal dentro da empresa. E mesmo o Ricardo, bom, ele pode até não ter feito parte dos desvios, mas sabia. A gente tem um e-mail onde ele questiona a contabilidade sobre certos valores incoerentes, mas nunca tomou nenhuma providência. Ele preferiu ficar quieto. Olavo riu, mas foi um riso seco, sem graça. Claro que preferiu. Melhor manter tudo em silêncio e garantir a parte dele. Alfredo guardou os papéis com cuidado. Você quer abrir um processo interno? Por enquanto não, ainda não. Vai deixar passar? Não. Eu vou usar isso quando for o momento certo. Tudo tem a hora certa de acontecer. E a dele está chegando. Alfredo ficou em silêncio. Olhou nos olhos do amigo e fez a pergunta que estava engasgada. Você tá bem? Não, mas tô preparado. Sofia entrou devagar no escritório, levando uma bandeja com chá e biscoitos. Viu os dois ali, sérios, o clima denso. Desculpa interromper. Não tá interrompendo, filha. Pode entrar. Ela colocou a bandeja na mesa, serviu o chá e saiu. Mas antes, Olavo segurou o braço dela com carinho. Você é mais forte do que pensa. Sofia sorriu, meio sem entender. E você é mais justo do que todo mundo pensa. No fim do dia, Olavo sentou na varanda com os documentos nas mãos. Passou os olhos por cada folha. Leu em silêncio, sem demonstrar emoção. Mas por dentro, o peito parecia ferver. Ele tinha passado anos construindo aquele império. Tinha começado com nada. Vendia peças num balcão sujo, com as mãos cheias de graxa. Depois foi crescendo, errando, tentando, acertando. Não era perfeito. Tinha cometido muitos erros como pai, como marido, como patrão. Mas nunca tinha roubado ninguém. Nunca tinha enganado para ganhar mais. E agora, ver que os próprios filhos usaram o nome dele para desviar dinheiro era difícil de engolir. Ele se levantou, com esforço, e foi até a janela do quarto de Sofia. Ela estava lá, organizando uma pilha de papéis, os mesmos que usava para cuidar da rotina dele. Ele bateu de leve no vidro. Ela olhou, sorriu e abriu. Tá com sono? Ele perguntou. Só um pouco. Pode vir aqui um minutinho? Ela foi. Sentou ao lado dele no sofá da varanda. Ficaram os dois olhando o céu escurecendo devagar. Você sabe o que tá acontecendo, né? Imagino. Alfredo trouxe coisa séria. Ele olhou para ela com tristeza. Eles acabaram com a minha confiança. Todos. Sofia respirou fundo. E mesmo assim, o senhor ainda quer dar uma chance? Quero, mas não do jeito que eles esperam. O convite chegou por mensagem. Sem rodeio, sem firula, sem bom dia, nem emoji de coração. Era só o texto seco de Olavo no grupo da família. Preciso de todos. Aqui em casa no sábado, às 10 horas. Sem atraso. Assunto sério. Silêncio. Ninguém respondeu na hora. Só depois de quase 1 hora, Ricardo mandou um "estarei lá". Em seguida, Denise digitou um "ok" com letra minúscula. Cíntia mandou um coração que mais parecia sarcasmo do que carinho. Tiago respondeu com um áudio de 5 segundos, só dizendo "tô viajando, mas volto". E Marcos só visualizou. Nem teve coragem de abrir a boca. Sofia viu tudo calada. Não se meteu, não comentou. Já sabia que Olavo tinha decidido. Ele ia colocar tudo pra fora. Era agora ou nunca. No sábado, a casa estava mais movimentada do que nos últimos meses. O portão abriu e fechou várias vezes entre 8 e 10 da manhã. Carros caros, perfumes fortes, caras sérias. Um a um, os filhos foram chegando. Ricardo veio de terno.
como se estivesse indo para uma reunião na sede da empresa. Carregava uma pastinha fina e um tablet. Marisa, como sempre, veio com ele, vestida como se fosse sair em alguma revista. Olhava cada detalhe da casa como se procurasse defeitos. Tiago chegou atrasado, mesmo morando a 20 minutos dali. Desceu do carro com óculos escuros, cara de ressaca e o telefone grudado no ouvido. Entrou sem falar com ninguém, como se não fosse com ele. Denise apareceu com roupa de ginástica e fones no pescoço. Alegou que saiu da aula direto para a reunião, mas o cabelo impecável dizia outra coisa. Sentou no sofá e já começou a mexer no celular. Cíntia chegou fazendo stories. Filmou o jardim, a fachada da casa, o cachorro dormindo no cantinho. Só não filmou o pai. Esse ela nem olhou direito quando entrou. Marcos veio por último, sozinho, cara fechada, olhar baixo. Nem cumprimentou os irmãos. Foi direto para a sala, sentou no canto e ficou quieto. Sofia organizou as cadeiras em volta da mesa da sala de jantar, onde Olavo pediu que a reunião fosse feita. Colocou água, café, biscoitos simples. Não quis nada de luxo. Era um momento sério, não uma confraternização. Às 10h02, Olavo entrou. Estava de camisa, social, calça escura, bengala na mão e expressão firme. Andou devagar até a cabeceira da mesa. Ninguém falou nada. Nem uma piadinha. Nem um "Oi, pai". O ar estava tenso, quase sufocante. "Obrigado por terem vindo". Foi só isso que ele disse. Depois puxou uma pasta e colocou na mesa. Durante um tempo, eu fingi estar doente. Os olhares se cruzaram. Alguns arregalaram os olhos. Marisa deu um sorrisinho torto. Tiago tirou os óculos. Sofia ficou parada na porta, em pé, assistindo tudo. Não estava brincando. Não foi por maldade. Foi por desespero. Eu queria saber quem era quem. Queria ver quem ia ficar, mesmo quando não tinha nada para ganhar. Cíntia cruzou os braços. Então tudo aquilo foi mentira? Não tudo. A parte da doença começou como mentira, sim. Mas depois, infelizmente, virou verdade. Ricardo balançou a cabeça, incomodado. "E o que o senhor pretende agora, pai? Isso aqui é o quê? Uma confissão? Um pedido de desculpa?" Olavo ignorou a provocação. Abriu a pasta e puxou as cópias dos documentos que Alfredo havia organizado. "Aqui tem os relatórios da investigação que eu mandei fazer. Comprovantes, registros, provas. Tudo o que vocês acham que ninguém ia descobrir." Denise tentou rir. "Que tipo de investigação é essa?" "Sobre os desvios de dinheiro dentro das empresas, os contratos falsos, as empresas de fachada, os pagamentos sem serviço, os nomes de vocês envolvidos em esquemas que lesam a própria família." O silêncio foi brutal. Nem mesmo Marisa abriu a boca. "Eu criei cada um de vocês. Dei educação, conforto, oportunidade. Nunca deixei faltar nada. E mesmo assim, vocês me viram como um obstáculo. Como alguém que precisava sair do caminho para que vocês pudessem pegar o que queriam." Marcos abaixou a cabeça. "E você também, Ricardo. Pode não ter desviado diretamente, mas viu, sabia." E se calou. Ricardo mordeu o lábio, apertando o tablet com força. Olavo olhou um por um. "Eu vi vocês ignorando minha dor, tratando minha doença como calendário de herança. Revezando em falsas visitas, fingindo cuidado. Tudo para garantir que ninguém perdesse a parte." Cíntia tentou se defender. "Pai, a gente estava com a vida corrida." "Corrida? Mas não o suficiente para gastar o dinheiro da empresa com salão, viagens e festas, né?" Ela ficou muda. Marisa finalmente falou. "E a Sofia? Ela é santa agora? Nunca errou? Tá acima de todos?" Olavo apontou para ela com calma. "A Sofia não é santa, mas foi a única que ficou quando vocês sumiram. A única que trocou conforto. Por cuidado, que abriu mão de tudo para me acompanhar, sem pedir nada em troca." Tiago bufou. "Tá bom. E essa reunião é para dizer o quê? Que ela vai levar tudo?" Olavo não respondeu na hora. Só fechou a pasta, se apoiou na bengala e ficou em pé. "Essa reunião é para avisar. A partir de hoje, nada mais será como antes. Vocês vão prestar contas. Judicialmente, financeiramente e emocionalmente. E quanto à empresa, ela já está em novas mãos. Comigo ainda vivo, com total consciência do que estou fazendo." A tensão explodiu no rosto de todos. Sofia continuava em pé, imóvel, com os olhos marejados. Olavo olhou para ela e disse com voz firme: "Pode chamar o Alfredo. Tá na hora de assinar." A sala ficou muda. Aquelas palavras de Olavo. "Pode chamar o Alfredo. Tá na hora de assinar."
Cortaram o ar como faca afiada. Marisa travou no meio da respiração. Ricardo fechou o rosto de um jeito que dava até para sentir o incômodo. Denise levantou da cadeira, mas não sabia se sentava de novo ou se ia embora. Cíntia passou a mão no celular, abrindo e fechando a tela sem parar. Tiago só girava a chave do carro no bolso, esperando aquilo acabar logo. E Marcos, que até então tinha mantido o silêncio, olhava fixo para a mesa, parecendo carregar um peso que não conseguia esconder mais. Sofia saiu da sala e foi até o portão. Alfredo já esperava do lado de fora, com a mesma pasta preta de antes, e o rosto tranquilo de quem sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ela abriu o portão sem dizer uma palavra. Só fez um sinal com a cabeça, e ele entrou. Quando Alfredo apareceu na porta da sala, os filhos de Olavo já estavam de pé, como se aquilo fosse algum tipo de julgamento. E era mesmo. "Boa tarde a todos", Alfredo falou, educado. "A pedido do Sr. Olavo, vamos oficializar uma atualização nas decisões patrimoniais e de governança da empresa." Ricardo foi o primeiro a reagir. "Peraí, isso aqui não é legal. Ele não pode fazer esse tipo de mudança nesse estado." Alfredo nem levantou a voz. "Ele está lúcido, está consciente, e inclusive fez exames recentes que confirmam a capacidade mental dele para qualquer ato jurídico. Tenho laudos assinados por 2 médicos." Tiago bufou. "É óbvio que ele está sendo manipulado." "Por quem, Tiago?" "Por mim", Olavo respondeu, pela primeira vez com o tom mais firme. "Você nem sabe o nome do meu remédio, nem da doença, nem o nome do médico que me acompanha. Mas vem aqui dizer que alguém me manipula?" Tiago abaixou a cabeça. Denise tentou entrar no assunto pela beirada. "Pai, com todo respeito, você tá magoado, a gente sabe. Mas isso não é motivo para virar as costas para a própria família." "Família? Que família? Vocês só lembraram que eu existia quando acharam que eu tava morrendo. E ainda assim, só para garantir que o dinheiro ia cair no colo de vocês." Marisa cruzou os braços com a cara fechada. "Tudo bem, vamos parar de teatro então. É isso, né? A Sofia vai ficar com tudo." Sofia, que estava no canto, só observando, abaixou o olhar. Olavo não respondeu direto. Só fez um sinal para o Alfredo abrir a pasta. O advogado colocou o documento na mesa, empurrou uma caneta para o lado de Olavo e esperou. Olavo olhou para cada um dos filhos. Devagar, um por um. Depois respirou fundo. "Não é que a Sofia vai ficar com tudo. É que vocês vão ficar com o que merecem." Ele assinou. Com uma assinatura só, o velho homem ali sentado transferiu a presidência da empresa, a administração das contas pessoais e a maior parte dos bens para Sofia. A única cláusula que restava para os filhos biológicos era simbólica. Uma quantia fixa, dividida entre os 5, sem controle de ações, sem poder de voto, sem direito a opinar em decisões da empresa. O impacto foi imediato. Cíntia chorou, mas não era choro de emoção, era de raiva. "Você tá dando tudo para uma intrusa." Olavo respondeu seco. "Uma intrusa que limpou meu vômito, me deu banho, me levou ao hospital quando vocês estavam em festas ou postando vídeo." Denise gritou. "Ela tá te enganando, pai. Ela quer o que a gente também quer. Ela só finge ser diferente. Ela nunca pediu nada. E mesmo quando foi afastada da empresa por vocês, ela continuou cuidando de mim, sem sumir, sem reclamar, sem postar. Só ficou." Marcos se levantou. "Eu errei, pai. Eu sei. Mas não precisava ser assim. Isso não vai apagar o que a gente viveu. Marcos, você me roubou." E ainda tentou esconder. Olavo olhou para ele, com os olhos cheios d'água, mas sem deixar a voz tremer. "Você já apagou tudo. Sozinho." Marisa bateu a mão na mesa. "A gente vai contestar isso. Vai pra justiça." Alfredo respondeu no lugar de Olavo. "Podem tentar, mas as provas estão todas registradas, inclusive as gravações de reuniões, e-mails e até mensagens de vocês. Se forem adiante, talvez a justiça veja mais do que gostariam que visse." Um silêncio pesado tomou a sala. Sofia não se mexia, não falava, não chorava, só respirava fundo, como quem ainda não tinha entendido o tamanho da virada. Olavo virou para ela com os olhos mais suaves agora. "Tá feito. Não volta mais atrás. Eu confio em você. Cuida do que é nosso." Ela engoliu seco. "Eu não sei nem por onde começar. Começa como sempre fez. Com respeito, com calma, com verdade." Ele se levantou, com dificuldade, e saiu devagar da sala. Não olhou para trás. Não quis escutar mais grito, mais discussão.
Queria só deitar, descansar, respirar. Lá fora, o céu estava limpo. E dentro dele, uma sensação nova. Alívio. Sofia ainda ficou ali, parada. Depois caminhou, devagar até o documento assinado. Tocou na borda da folha com os dedos trêmulos. Pela primeira vez, entendeu que a história tinha mudado de verdade. Mas o que vinha depois, ela nem imaginava ainda. A casa estava quieta demais naquele dia. Mais do que o normal. Não tinha risada, nem passos apressados nos corredores. Só o som do vento batendo nas folhas do jardim e o relógio antigo da parede marcando o tempo com seus ponteiros arrastados. A enfermeira já tinha avisado que Olavo estava mais fraco. O corpo não respondia mais como antes. Ele se cansava só de levantar da cama, mas a cabeça ainda era a mesma, lúcida, clara, firme. Foi ele mesmo quem pediu. Chama todos os meus filhos. Quero eles aqui para ouvir o que precisa ser dito, de frente. Sofia relutou. Quis convencer ele a esperar mais uns dias, descansar, cuidar da respiração que estava pesada. Mas ele insistiu. Não gritou, não forçou. Só olhou nos olhos dela e falou com calma. Se eu não fizer isso agora, talvez eu não consiga mais. E assim foi. No sábado seguinte, a mansão amanheceu cheia novamente. Mas dessa vez, sem sorrisos, sem abraços forçados, sem café com pão de queijo na mesa. Era uma reunião sem clima de família. Só tensão, só presença obrigatória. Ricardo chegou primeiro, como sempre. De terno, sério, sem dar bom dia. Denise veio em seguida, com os olhos inchados e a maquiagem leve. Parecia ter chorado antes de sair de casa. Mas ninguém sabia se era por arrependimento ou desespero. Tiago apareceu com uma jaqueta cara e cara de quem queria estar em outro lugar. Cíntia entrou calada, nem tirou os óculos escuros. E Marcos, com o rosto cansado e o passo mais lento, veio por último. Não cruzou os olhos com ninguém. Marisa não apareceu. Talvez por vergonha, talvez por estratégia, talvez porque sabia que já tinha perdido. Alfredo chegou pouco depois das 10, trazendo uma pasta mais grossa do que as anteriores. Cumprimentou a todos com um aceno rápido, depois se posicionou ao lado da mesa da sala de jantar, onde todos já estavam sentados. Sofia ficou em pé, atrás de Olavo, que estava na cadeira mais próxima da janela. Fraco, com a voz baixa, mas consciente. Alfredo não enrolou. Abriu a pasta, ajeitou os papéis e começou. Senhoras e senhores, por ordem e pedido do senhor Olavo Ferreira, estamos aqui reunidos para a leitura formal do testamento, registrado em cartório com todas as atualizações legais, sob conhecimento e acompanhamento de 2 profissionais da área jurídica. Ninguém respondeu. Só o som de uma cadeira arrastando no chão. Alfredo continuou. Primeiramente, o senhor Olavo declara nesta escritura que está ciente e lúcido no momento da decisão. Optou por reorganizar seus bens conforme o que viveu, viu e sentiu nos últimos meses. Ele fez uma pausa, virou a página e começou a ler os pontos principais. O patrimônio financeiro, contas bancárias, investimentos, aplicações, títulos, será dividido da seguinte forma: 80% destinados à Fundação Sofia, entidade criada para apoio a jovens em situação de abandono familiar, com foco em educação, moradia e recomeço. A administração será feita por Sofia Ferreira, em caráter vitalício, com supervisão anual de um conselho externo, formado por pessoas sem vínculo familiar direto. Sofia arregalou os olhos. Não sabia disso. Ricardo pigarreou alto, visivelmente incomodado. Alfredo seguiu, sem desviar o tom. Os 20% restantes do patrimônio financeiro serão divididos entre os 5 filhos biológicos, em cotas iguais, com cláusula de restrição. Não poderão ser usados para investimento em empresas do grupo, nem para fins políticos ou campanhas públicas. Tiago levantou a mão. Isso é uma piada, né? 20%? Está registrado, Sr. Tiago. Denise murmurou algo, mas ninguém entendeu. Alfredo virou a página. Agora sobre os bens materiais. Imóveis, veículos, obras de arte e propriedades rurais. Todos os imóveis de uso residencial ficarão em nome da Fundação Sofia. A casa onde vivem, atualmente o Sr. Olavo e Sofia também será transferida para o nome dela, com direito de uso vitalício. Os veículos e demais bens de alto valor serão leiloados e revertidos em ações sociais. Cíntia tirou os óculos escuros pela primeira vez e fixou o olhar em Olavo. Ele não retribuiu.
O Grupo Ferreira Auto, incluindo todas as empresas, marcas, franquias e centros de distribuição, será presidido oficialmente por Sofia Ferreira, nomeada em ata registrada. O novo estatuto da empresa já está em vigor. Marcos se levantou. Ele está fazendo isso por vingança. Alfredo olhou para ele. O senhor Olavo pode responder por ele mesmo. Olavo, com esforço, ergueu a mão e falou baixo, mas direto. Não é vingança, é justiça. A voz dele saiu fraca, mas foi o suficiente para calar a sala inteira. Alfredo fechou a pasta e olhou para Sofia. O senhor pediu para que ela lesse a última parte, lembra? Olavo assentiu, quase sem força. Sofia pegou o envelope que Alfredo entregou. Abriu. Era uma folha só, com a caligrafia de Olavo. Leu em voz alta, a voz trêmula. Se você está lendo isso, é porque ainda está aqui, ao contrário dos que foram embora. Eu não sabia como te agradecer. Então deixo nas suas mãos aquilo que construí com suor, tropeço e recomeço. Cuida disso. Mas principalmente, cuida de você. Obrigado por ter ficado. Seu pai. O silêncio depois da leitura foi doído. Ninguém se mexia. Ninguém reagia. Nem com raiva, nem com choro. Era como se o mundo tivesse parado. E Olavo, ali, sentado, com os olhos fechados e a respiração fraca, parecia em paz. O portão da casa já não fazia o mesmo barulho de antes. Trocaram os trilhos, pintaram a grade, colocaram câmera nova. A fachada, que antes tinha aquele ar fechado, sério, agora tinha flores nas janelas e um novo letreiro na entrada. Fundação Sofia. Passaram-se alguns meses desde o dia da leitura do testamento. Muita coisa aconteceu desde então. Olavo resistiu o quanto pôde, mas a doença foi avançando. Nos últimos dias, já não conseguia mais falar direito. Mesmo assim, ele ficava ali, na varanda, com uma manta nas pernas, vendo o movimento da rua, o vai e vem das pessoas, como se estivesse revendo o mundo pela primeira vez. Sofia ficou ao lado dele até o fim, sem sair, sem tirar folga. Dormia ali, do lado do quarto, para ouvir qualquer gemido. Ouvia música antiga com ele, levava frutas cortadas, colocava os óculos dele quando ele deixava cair, segurava a mão, respondia quando ele piscava, falava mesmo sem ele conseguir responder. E quando ele partiu, foi num silêncio calmo, com a cabeça levemente virada para a janela, olhando para o céu azul que fazia naquele dia. O enterro foi discreto. Nada de luxo, nada de homenagem cheia de exagero. Só o que ele teria gostado. Simples, verdadeiro. Alguns dos filhos vieram, outros mandaram flores, mas ninguém ficou muito tempo. Ninguém quis conversa. Era como se a ficha ainda não tivesse caído. Sofia chorou, claro. Chorou por dias, não só pela perda dele, mas por tudo que aquilo representava. A despedida do único homem que acreditou nela quando o mundo todo a via como a menina largada. O único que, mesmo com seus defeitos, olhou para ela como filha. De verdade. E não só como obrigação. Depois do luto, veio a parte prática. E foi aí que o novo começo começou a tomar forma de verdade. A fundação que levava seu nome virou prioridade. Sofia contratou uma equipe pequena, mas muito competente. Escolheu a dedo quem ia trabalhar ao lado dela. Nada de gente interesseira. Nada de puxador de saco. Ela queria pessoas que tivessem o mesmo propósito que ela. Dar oportunidades para quem nunca teve. Alugaram um prédio velho no centro da cidade. Reformaram com a ajuda de parceiros e empresas locais e criaram ali um espaço para jovens que, como ela um dia, estavam perdidos. A fundação oferecia reforço escolar, apoio psicológico, alimentação e, principalmente, escuta. Não era só sobre ensinar, era sobre cuidar, olhar no olho, tratar como gente. A empresa da família continuava. Funcionando, mas de outro jeito. O prédio da sede ainda era o mesmo, mas o clima lá dentro mudou. Sofia manteve alguns dos funcionários antigos, dispensou outros, contratou novos talentos, colocou metas mais humanas, horários mais flexíveis e um programa de trainee só para jovens em situação de vulnerabilidade. Toda decisão importante passava por ela, mas ela fazia questão de ouvir os outros. Reunião era reunião, não campo de guerra. E os filhos de Olavo? Ricardo entrou com recurso na justiça. Tentou anular o testamento. Perdeu. Apareceu depois pedindo emprego na empresa. Foi recusado. Não por vingança. Por respeito. Sofia disse: "Você tem o nome,
o currículo, a experiência, mas não tem mais minha confiança. Denise sumiu das redes sociais por um tempo. Depois apareceu como influenciadora de bem-estar. Falava sobre reconectar com a família, mas todo mundo sabia que ela ainda não tinha pedido desculpa para ninguém. Cíntia tentou abrir um canal falando de superação familiar. Caiu no esquecimento depois de 3 vídeos. Tiago se mudou para outro estado. Abriu uma pousada com o dinheiro que sobrou da herança. Vive postando fotos de pôr do sol e frases prontas. Marcos. Bom, Marcos foi o único que apareceu de novo. Um dia, no fim da tarde, tocou a campainha da fundação. Sofia reconheceu ele pelo portão. Cabelo bagunçado, olheiras fundas, um envelope na mão. Só vim entregar isso. Não quero nada. Era uma carta, escrita à mão. Não pedia perdão, nem tentava justificar o que fez. Só dizia que tinha entendido, tarde demais, o que realmente importava. Sofia leu sozinha, guardou, e nunca mais tocou no assunto. A vida seguiu. Na varanda da casa, que agora funcionava como parte da sede da fundação, Sofia sentava quase todo o fim de tarde, às vezes com uma xícara de café, outras só com um bloquinho de anotações. Sempre vinha uma criança correndo até ela para mostrar um desenho, contar uma novidade ou pedir conselho. Ela escutava, sempre escutava, porque ela sabia o que era, crescer sem ter para quem contar as coisas. E lá no fundo sabia também que o que construiu ali não era sobre dinheiro, herança ou poder, era sobre fazer valer o que aprendeu, sobre honrar o que sentiu e sobre devolver para o mundo um pouco do que recebeu, mesmo quando ninguém esperava que ela recebesse nada. E assim, com passos firmes e o coração inteiro, ela começou de novo, não como filha adotiva, mas como mulher forte, responsável e dona da própria história.